Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo e hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do PBNcast, o podcast da Pokémon Blast News. Tô aqui com os meus amigos Lucas e Vinícius para falar com vocês hoje sobre jornadas Pokémon. Fala um oi pro pessoal aí, Lucas e Vinícius. Fala aí pessoal, tudo certo? É isso aí, assim como o Danilo comentou, a gente tá aqui gravando mais um PBNcast, se não me engano é o 23, dessa vez para falar sobre Pokémon Jornadas e a gente vai falar sobre todo esse primeiro semestre do ano, né? São mais ou menos uns 20, 25 episódios, sei lá, que a gente vai comentar então sobre esse primeiro semestre do ano. E aí pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre o anime, né? A gente vai falar sobre também nossas expectativas do que vai vir no anime agora. Sim, olha gente, o tempo passa rápido. Parece que Jornadas Pokémon começou ontem e já se foram 73 episódios. Nossa, já aconteceu muita coisa. Parece que passou super rápido da última vez que a gente gravou e aí já passou mais meio ano. Então Sim. acho que a gente tem bastante coisa pra conversar, hein? O último podcast que saiu sobre o anime foi em janeiro. Então, quando a gente tava conversando sobre gravar esse podcast, até você comentou, né, Danilo, mas aí tem coisas que vão ficar muito antigas e tudo mais. Mas a ideia é justamente gravar sobre o que foi esse semestre do anime, né? Então, é mais ou menos do episódio 49 até esse 73 que o Danilo comentou. Então, pode até ser que apareça algumas coisas aqui que sejam um pouco mais antigas, que a pessoa já tenha comentado e tudo mais, mas a gente não deu a nossa opinião sobre, né? A gente quis deixar acumular alguns episódios para poder comentar aqui. Inclusive, assim, no Japão, a série ela tem uma continuidade sem quebrar em temporadas, né? E aqui no Ocidente a gente tem esses cortes a cada 50 episódios, mais ou menos. E aí coincidiu, né, que a gente comentou até o último episódio de Jornadas Pokémon, que foi a 23ª temporada, né? E agora, então, hoje a gente vai falar, na verdade, dos episódios da 24ª temporada, que ainda são inéditos no Brasil, mas que já teve o título da temporada revelado, que vai ser Jornadas de Mestre Pokémon. O nome até é meio comprido, assim. Mas a gente tem bastante coisa pra falar. Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar duas coisas importantes. Primeiro, falar que agora a Pokémon Blast News tá com contas novas nas redes sociais aí, febre do momento, TikTok e o Kawaii. Então se você tem um perfil lá, se você usa o TikTok, usa o Kawaii, procura por Pokéblast News, você vai encontrar nosso perfil, a gente tá fazendo vídeos diários lá. Então procura, eu acho que vocês vão gostar, a gente tá fazendo com muito carinho. Já vai fazer aí mais umas 2 semanas, mais ou menos. E a gente tá publicando todo dia. Então tá sendo bem legal. O segundo ponto é um abaixo-assinado que foi lançado hoje no site. A gente tá gravando isso no dia 6 de julho. Então se você tá ouvindo aí, dependendo do dia que você tá ouvindo, entra lá no nosso site que a gente publicou um post hoje sobre um abaixo-assinado justamente falando sobre o anime Pokémon, né? Então assim, coincidiu bem com o assunto de hoje. O que acontece é que nós temos os dubladores da temporada atual, Jornadas Pokémon, estão sendo desrespeitados, né? O que está acontecendo é uma falta de respeito com eles em relação aos pagamentos do trabalho que eles estão fazendo. O estúdio de dublagem atual, que é a Double Sound, está passando por problemas financeiros, de acordo com as fontes apuradas aí. E aí o que acontece? Muitos dubladores não estão aceitando trabalhar lá, outros estão saindo dos seus personagens que eles aceitaram para essa primeira temporada. Incluindo o diretor de dublagem, que é o Renan Vidal, que inclusive a gente já entrevistou aqui no PBNcast, né? Há algum tempo, quando teve a estreia de Jornadas Pokémon no Brasil. Então, assim, tá sendo uma situação bem delicada. Se nada for feito, a gente vai ter grandes mudanças para essa 24ª temporada, Jornadas de Mestre, e é muito injusto que a gente passe por isso mais uma vez. E muito injusto para os dubladores, muito injusto para nós que somos fãs da franquia. Ainda mais a franquia Pokémon do tamanho que é, né, dessa magnitude. No ano que a gente está comemorando 25 anos, a gente passar por esse tipo de situação. Então a Pokémon Blast News está dando apoio a essa causa, a esse movimento que está sendo feito. O primeiro passo que a gente está fazendo é um abaixo-assinado, que você encontra o link lá no site ou nas nossas redes sociais. E a gente vai direcionar esse abaixo-assinado tanto para a Pokémon Company
quanto para o grupo responsável pela distribuição do anime aqui na América Latina. A gente quer que os dubladores sejam respeitados, recebam em dia, que o Renan Vidal permaneça como diretor de dublagem para dar continuidade ao trabalho que ele está fazendo. A gente viu, né, eu acho que o Vinícius também pode dar a opinião dele, o Lucas, o trabalho que foi feito com tanto carinho nessa primeira temporada, né, de Jornadas Pokémon. Um trabalho muito cuidadoso, muito bem feito, os dubladores, todos eles envolvidos, muito dedicados, ainda mais com uma dublagem feita durante a pandemia. Muitos deles adaptaram para dublar de casa, né? Então a gente viu o trabalho que eles entregaram, isso não pode ser ignorado. Vocês gostariam de fazer um comentário? Cara, eu comentei um pouco sobre isso na live que a gente fez na quinta-feira, eu e o Vinícius, a gente tá fazendo live lá falando sobre jogando Platinum, né? E aí eu acabei comentando um pouco sobre isso, que é exatamente isso que você falou. O Renan, ele foi um cara que foi muito solícito com todas as páginas, todas, não só a PBN, embora a gente tenha entrevistado ele, não foi só com a gente que ele fez isso, foram várias páginas de Pokémon. Ele foi muito solícito no momento em que a gente, enfim, que ele entrou ali na direção da dublagem e, enfim, forneceu várias entrevistas, fez lives sobre Pokémon, ele tava fazendo vídeo no canal do YouTube dele falando sobre o anime também, e você percebia que o trabalho que ele tava fazendo ali era com muito carinho, ele não tava fazendo ali só porque ele tava trabalhando, não, ele fazia porque ele amava o negócio. Então, assim, é muito injusto, eu acho que esse abaixinado acabou vindo numa hora perfeita no meio dessa coisa conturbada e tudo mais, e calhou da gente gravar sobre o anime hoje. Não foi por causa disso que a gente decidiu falar sobre o anime, né? A gente já tinha planejado isso antes, mas calhou que as coisas se casaram muito bem. Então, assim, eu queria muito que ele ficasse, porque eu virei muito fã do cara. Eu já conhecia outros trabalhos que ele tinha feito, mas ele trabalhando em Pokémon, acho que foi, muito, muito, muito bem feito. Ele tá fazendo um trabalho excelente e não dá mais pra ficar mudando toda hora, né? Dubladores, diretores, enfim. Pokémon é muito grande pra ficar passando por esse tipo de situação por conta de um estúdio, né? Então, não dá mais pra ficar acontecendo isso, e eu acho que quem estiver ouvindo aí puder colaborar e assinar o abaixo-assinado lá, é totalmente bem-vindo. Pois é, assinem o abaixo-assinado, porque essa situação muito chata, acontecer com qualquer um é um problema. E ainda mais acontecer com amigos nossos, né? Porque além de serem os dubladores, eles são os nossos amigos, né? Porque, igual o Lucas falou, eles deram muito apoio pra toda a comunidade criadora de conteúdo Pokémon e os fãs também. Eles ficaram muito próximos dos fãs. Então, além de serem os dubladores e ser super inconveniente eles não receberem pelo trabalho deles, eles também são nossos amigos além de tudo, né? Então, assinem lá o abaixo-assinado. Busquem entender mais sobre a situação, busquem entender todas as entrelinhas, enfim. A gente vai sempre atualizar vocês de todas as situações, então fiquem ligados lá no site da PBN. Exatamente. Bom, gente, então assim, assinem, divulguem para os colegas, para quem vocês sabem que gostam de Pokémon, que gostam da dublagem brasileira. Espalhem isso e acompanhem. A gente precisa fazer barulho para que a gente possa ser ouvido, né? A gente não pode ficar calado. Bom, então vamos começar a nossa conversa sobre o anime? Bora! O que aconteceu até agora em 2021, né? Basicamente isso. O Lucas separou aqui alguns pontos pra gente conversar. Primeiro, algumas partes engraçadas, né? O Lucas já falou isso várias vezes, eu acho que em outro podcast também, o quanto ele se diverte assistindo Jornadas. Sim. Cara, eu fiz uma maratona, né? Eu não tava acompanhando o anime toda semana, então eu fiz uma maratona de sei lá quantos episódios, mais de 20 episódios assim, em pouquíssimos dias. E eu fui anotando algumas coisinhas, então eu dividi em algumas categorias. A primeira delas foi algumas cenas aqui que eu anotei que foram engraçadas, enfim, que eu dei risadas genuínas assistindo o anime. Eu não preciso falar de cada uma delas, não, eu anotei aqui só pra ter alguns exemplos. Mas o fato é que o anime continua muito engraçado, já era um aspecto que eu tinha comentado antes, que pra mim era um fator muito positivo. Eu queria rir assistindo o anime, né? Tem que ter a parte de drama, tem que ter a parte das batalhas e tudo mais, mas eu queria rir. Uma das coisas que eu mais amo nesse anime são os traços dos Pokémon, quando eles fazem uma cara de espanto, quando eles fazem uma cara de susto, enfim. O desenho, os traços continuam muito cômicos, foi uma coisa que se manteve desde a última vez que a gente gravou. E, enfim, eu fiquei muito fã dessa parte já desde agora. Eu acho assim, por mais que a equipe Rocket esteja aparecendo bem menos do que em temporadas anteriores,
Se vocês pegarem lá, eles passaram vários episódios sem aparecerem. Mas assim, eu acho que os episódios da Equipe Rocket sempre são engraçados, as partes dele. E assim, especialmente em Jornadas, a gente tem dois segmentos assim que são engraçados com ele. Primeiro é o Rotom Dex, que eles conseguiram. Eu acho engraçado porque toda vez que eles perguntam pro Rotom Dex alguma coisa, o Rotom Dex tá desanimado, tipo... Ele não quer, né? Você quer que eu te responda mesmo? Tipo, é sempre... tipo, como se estivesse caçoando deles, assim. Tipo, tirando sarro. Eu acho isso muito engraçado. E agora a gente também tem o Morpeko, né? Que, tipo, passou vários episódios com eles, comendo toda a comida, não deixava nada. Até que chegou num episódio recente, que foi o 71. O que eles capturam o Morpeko foi 71. 70 aqui na... Nossa, acho 70 ou 71? 70. 70? Então beleza. Então, e aí tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa pro Morpeko. E aí o James acaba capturando ele. E é engraçado, assim, eu achei interessante a captura do Morpeko pelo James, porque a gente sempre viu o James, tipo, através das gerações, ele sendo demonstrando mais afeto com os Pokémon dele, né? A gente viu, tipo, Cacnea, o Carnivine, Victreebel, o Chimecho com o Mime Jr. Então, assim, ele sempre teve um lado muito afetivo com os Pokémon, assim, de proteger, de demonstrar amor, a Marianne também. E aí aconteceu a mesma coisa. E eu achei super legal. E assim, é meio estranho, porque a fome do Morpeko é insaciável, assim. Todo momento ele tá, tipo, querendo comida. Eu acho que combina muito bem com a Equipe Rocket esse Pokémon. Eu achei que foi uma adição muito boa no time da Equipe Rocket. Não é? Foi muito... E é engraçado que a gente sempre via a Equipe Rocket, assim, falando que tá passando fome, dividindo comida, pedacinhos de comida. E agora eles têm o quê? Um Pokémon que não para de comer nunca. Eu adoro ele, cara. Eu adoro ele. Pra mim é um dos aspectos mais engraçados. Eu acho que a Equipe Rocket, ela perdeu um pouco de espaço em jornadas. Mas assim, eu acho que eles são muito importantes. Tem gente que nem gosta da Equipe Rocket, acha que eles atrapalham, assim. Mas eu acho que eles trazem, sabe, um fator, assim, muito importante pra ter esse humor, assim, a gente tirar sarro. Eu acho uma parte engraçada da Equipe Rocket quando eles quebram a quarta parede. Teve no penúltimo episódio, que a gente tá gravando agora, no penúltimo episódio, aquele do túnel, que tem aqueles Pokémon formiga, esqueci o nome. E eles quebram a quarta parede, eles começam a treinar o Eevee pro Eevee fazer parte da Equipe Rocket. E eles quebram o Rotom Dex mostra o lema da Equipe Rocket como se fosse a nossa visão do anime. Eu acho isso hilário, eu não sei porque eu rio tanto quando tem essas quebras de quarta parede. Igual da outra vez que a gente fez o podcast, que a gente falou que teve episódios basicamente de quebra de quarta parede. Eu acho isso muito engraçado. E a Equipe Rocket tá aparecendo menos no anime, mas só que eu acho que quando eles aparecem, é uma adição muito boa no anime. É um ponto alto de um episódio que eles aparecem, é um episódio bom pra mim, sabe? Então acho que eles aparecem pouco, mas quando aparecem pra impressionar, pra arrasar. Talvez tenha sido uma estratégia, né? Porque tinha gente que entendia que a Equipe Rocket aparecia muito, assim, às vezes até de forma forçada, desnecessária, ou ficava muito repetitivo. Todo episódio, tipo, a mesma coisinha de capturar o Pikachu e tal. E às vezes agora tem essa quebra, né, de, tipo, passar alguns episódios sem. Contribua justamente pra isso, né, pra que a gente não veja como algo excessivo, repetitivo, mas sim algo que acrescenta, né. Eu acho excelente. Uma época o pessoal falava que Pokémon era basicamente a Equipe Rocket correndo atrás do Pikachu e o Ash a equipe... e o Ash a equipe derrotando a Equipe Rocket saía decolando de novo. E eu acho que agora a Equipe Rocket aparece em outros momentos fazendo outras coisas, senão tentando capturar o Pikachu. Esse episódio do Morpeko é um exemplo. Eles tentando desovar o Morpeko em qualquer lugar, dar um fim no Morpeko em qualquer lugar. Então, é super interessante ver eles fazendo outra coisa. É muito bom mesmo. Eu acho que uma outra parte, assim, que tá sendo engraçadinho, que começou há poucos episódios, é a interação do Eevee com o Grookey. Não sei se vocês perceberam, eles estão tentando passar esse humorzinho dos dois, assim, fazendo brincadeira junto. Mas, assim, eu ainda acho que tá um pouco superficial. Eu acho que ainda não tá tão cativante esses dois.
Mas vamos ver o que vai ser. E tem só uma última coisa dessa parte dos partes engraçados, como e tudo mais, que eu percebi que existem 2 situações de quebra de expectativa em que a montagem da cena foi exatamente a mesma. Tem o episódio do Psyduck, que é quando a Koharu tenta juntar a funcionária do laboratório lá com um cara que tem um Psyduck. E aí a última cena, ela, né, achava que a funcionária iria abraçar o cara, mas não, ela tava com o salário do Psyduck. E a montagem da cena é muito boa, porque realmente você acredita que, tipo, ela vai abraçar o cara e não o Pokémon. E existe uma cena idêntica, a montagem da cena é idêntica naquele episódio que o Eevee encontra o Vaporeon. E aí tem o Dilgon que quer abraçar lá, quer ir pra trás do Huntail, acho que é Huntail o nome dele, né? E é exatamente a mesma coisa. Você acha que o Huntail vai atrás do Dilgon e ele passa reto e abraça lá e vai atrás de não sei quem. E é exatamente a mesma cena. Então essa quebra de expectativa eu acho que é uma coisa que aconteceu 2 vezes já e eles podem usar mais no futuro. Porque realmente pega a gente de surpresa. Eu caí nas 2 vezes. Eu acho que isso é uma boa adição, assim, de Sun e Moon, principalmente, né? Que essa, sabe, abusar um pouco das expressões. A gente tinha isso antes, mas eu acho que agora isso fica bem mais forte e deixa super descontraído, assim. Gostoso de assistir, né? Tipo, se hoje tem uma cena em que um Pokémon se assusta, essa cena vai ser engraçada. A expressão, o olho do Pokémon, assim, todo branco, assim, tipo, tem um jeito lá que eles sempre fazem que é muito bem feito e é muito bom de assistir, é bem engraçado. Eu adoro. Mas é isso, sobre as partes engraçadas é isso. Bom, eu acho então que a gente tem que falar dos principais acontecimentos, né? A gente fez uma colinha aqui pra gente ir repassando tudo que aconteceu nesses últimos 6 meses de jornadas Pokémon. E aí a gente começa com a Chloe, né? Koharu, conhecida por muitos em japonês, pra gente Chloe se destacando um pouco mais, né? Começando pela própria captura do Eevee, que foi o primeiro episódio depois do que a gente gravou, né? Foi, 49 que ela capturou o Eevee, sim. 49. E a gente tem um Eevee misterioso. Assim, o Eevee a gente já sabe que já apareceu tantas e tantas vezes em Pokémon, desde a May, depois a Serena, a Lulu. E aqui a gente tem mais uma vez um Eevee com uma protagonista, uma garota, né? E é estranho, assim, que esse Eevee, ele não evolui, né? No episódio, se vocês se lembram o que acontece, eles tentam evoluir o Eevee, assim, de alguma forma. E eles acham estranho que o Eevee não evolui, né? Tipo, mas como que esse Eevee, tipo, não reage a uma pedra d'água, uma pedra de folha, uma pedra de trovão, enfim, uma pedra de fogo. E aí ele acaba ficando com a Eevee, né? Acaba ficando com a Chloe no final do episódio. Que eu acho que ela salva ele, não é? Uma coisa assim? Que ele porque foge. Eles acham que... a Chloe, o Ash e o Go acham que aquele pessoal tá indo atrás do Eevee porque quer capturar, porque são do mal e tudo mais. Na verdade, não. Eles fazem parte da pesquisa lá. E eles só estavam, tipo, indo atrás do Eevee porque o Eevee tinha fugido do laboratório. E aí, no fim, o Eevee acaba ficando com a Chloe. E no episódio do Vaporeon que eu comentei agora, ela ganha uma pedra da água, né? No episódio do Vaporeon. O que é contraditório, né? Ela guardou, Vinícius, né? Ela a gente guardou, vai tava que, falando isso outro dia. A gente falou na nossa live junina, hein? A gente falou... Porque é contraditório. Em um episódio, eles encostam... Acho que é uma pedra da água, inclusive. Eles encostam a pedra da água no Eevee e ele não evolui. E daí, em alguns episódios depois, a Chloe ganha uma pedra da água. Então... E ainda fala pra Eevee, se você quiser, você pode evoluir. Daí o Eevee pega a patinha e faz assim, não quero. Gente, não tem sentido narrativo aí, a não ser que a Chloe agora pegue um Pokémon que evolua, de fato, com a Pedra da Água. Senão foi, tipo, um episódio, um detalhe totalmente jogado fora. Porque agora vai fazer o que com essa Pedra da Água? Se o Eevee dela não evolui, entendeu? Tipo, sei lá, eu achei muito estranho esse detalhe. Então, eu acho que isso aconteceu também em Sun Moon. Eu acho que a Lily teve um episódio todo lá onde ela consegue a pedra de gelo pra evoluir o Vulpix. E acontece a mesma coisa, né? Tipo, ele não evolui. Pelo menos não até hoje. Mas assim, uma coisa que a gente conversou também, que eu acho muito provável, é que seja um Eevee Gigantamax,
né, que a gente tem como destaque em Galar. Porque o Eevee, que tem o fator Gigantamax, justamente ele não pode evoluir. Igual o Pikachu, que também... É aquele Eevee que a gente recebe de Let's Go, né? Isso, exatamente, que é o partner, né? Tipo, parceiro, assim, ele não pode evoluir. Então pode ser, a gente não sabe ainda, mas que em algum momento em Galar, esse Eevee assuma a forma Gigantamax. O Go e o Ash já tem a Dynamax Band, né? Mas a Chloe ainda não tem, então quem sabe isso pode acontecer. Eu gostaria que a gente tivesse um mini arco em Galar, explorando um pouco as formas Gigantamax, sabe? Tipo, alguma coisa que envolva elas. Pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu em XY, onde tinha as Mega Evoluções e teve Mega Evolução que nem apareceu no anime. Tipo assim, as Mega Evoluções era muito pontual, aparecia de vez em quando. Parecia assim, que nem era a mecânica da geração. Então eu gostaria que isso acontecesse aqui de alguma forma, que a gente explorasse isso. Tipo, o Pikachu também, que foi meio ao acaso ali, batalhou uma vez, mas ficou por isso mesmo. O que vocês acham? Eu acho que tá faltando bastante. Eu acho que tá faltando e não vai ter. É isso que eu acho. Vai tá faltando e eles não vão... Tipo, vai ter Mega Evolução que não vai aparecer, assim como foram as Mega Evoluções. Gigantamax. É, exato. Eu também acho que... Eu acho que se eles tivessem que explorar, eles já teriam explorado isso lá na época que capturaram o Eternatus. Acho que perderam a oportunidade lá. Eu acho que agora eles não... O timing não é mais o mesmo. Não sei, não sei como eles encaixariam isso. Eu acho que eles já perderam a chance. E eu acho que, realmente, eu concordo com o Lucas, não vai ter. Eu acho que vai ser igual em XY mesmo, talvez até pior, porque a gente viu quantas vezes Dynamax e Gigantamax nessa 4 ou 5? Eu tô chutando baixo aqui. Olha, de forma Gigantamax, a gente só viu o Charizard, o Duraludon, o Meow e o Pikachu. E o Snorlax. E o Snorlax, é verdade. 5. De tantos que a gente tem. Eu acho que simplesmente vão esquecer, vão deixar pra lá. Até porque o anime também não tá muito tentando... Ele tá tentando quebrar alguns paradigmas, né? Eu acho que o anime nessa temporada tá tentando ser diferente e acho que tá sendo muito diferente. Assim, não diferente no caso de ignorar as mecânicas, né? Porque em XY, como o Danilo falou, esqueceram simplesmente a mecânica. Mas eu acho que nessa temporada, acho bem difícil eles encaixarem agora o Dynamax e Gigantamax. Seria interessante, igual o Danilo falou, ter a Gigantamax Eevee, né? Pra Chloe. Sim. Pra fazer algum sentido, né? Pelo menos. Sim. Pra aquela Eevee ter alguma função. Porque é uma Eevee que não evolui. É igual a gente tava falando nas lives. Será que essa Eevee vai ser alguma nova Evolution? E eu acho muito difícil. O Danilo acho que concorda comigo. Eu tenho esperança. Eu acho que não, eu tenho esperanças. Eu tenho esperança. Eu acho que não, mas tenho esperança. Nossa, eu acho quase zero a chance de ser uma nova Evolution. Porque no lore, como que eles vão encaixar isso na história? Ah, o Eevee não evoluía, por quê? Por que motivo? Sabe? Porque um Eevee uma próxima Evolution vai ser uma Eevee normal. Então, uma próxima Evolution vai ser uma Eevee que também poderia evoluir para, por exemplo, um Vaporeon, por exemplo. Isso. E agora eu acho que não cabe mais. Eu acho que, enfim, acho que não vai ser uma nova Evolution, mas vai ser é uma Gigantamax Eevee. Então eu acho que eles eu acho que eles têm a necessidade de explorar isso e colocar a Eevee como uma Gigantamax aí, a Chloe explorando essa mecânica aí. Pelo menos mesmo que muito pouco, né? Sim. Mas olha, mesmo com essa questão do Eevee e tudo mais, eu esperava que eles fossem dar um protagonismo maior ainda pra Chloe. Teve esse episódio do Eevee, teve um episódio da Ponyta de Galar, que é basicamente um episódio inteiro dedicado a ela também, mas eu não consigo ver ela ainda como um trio junto com os outros dois. Eu acho que ela ainda tá aparecendo muito esporadicamente, embora tenha sim mais protagonismo, mas quando a gente falou lá no outro podcast que ela seria uma protagonista a mais, eu esperava que fosse mais que isso. Eu acho que eles ainda não colocaram ela definitivamente no grupo, assim. Eu acho que eles estão introduzindo ela muito devagar. Mais devagar. Muito devagar, sim. Exageradamente devagar. Por exemplo, no episódio do Projeto 1000, que o Go e o Ash vão lá pra capturar
a Ninetales de Alola, ela não aparece. Eu acho que seria interessante ela ter aparecendo ali, sabe? Pra inclusive apoiar. Porque se o Ash, que é entre aspas, né? O protagonista do anime não vai participar do Projeto 1000 e vai dar apoio pro Gol, eu acho que a terceira parte do trio também devia fazer isso, entendeu? Então, eles estão introduzindo ela muito devagar, na minha opinião. Então, ela tá, tipo, um episódio ela participa, um episódio ela vai lá colher cenoura com os Diglets e tal. E no outro, vai em tal lugar, sabe? É muito, muito pouquinho. Eu acho que eles poderiam... Teve esse também que eu falei daquela expectativa do Psyduck lá. Que é praticamente só ela também. É muito pouco, sabe? Eu acho que se eles querem que ela seja parte do trio, então toma vergonha na cara e põe ela de vez, entendeu? Sim. Olha, eu acho que isso é uma coisa que a gente vem falando várias vezes. Eu acho que a gente tem um desbalanceamento, assim, de tempo de tela, de espaço de desenvolvimento muito grande em jornadas. Eu acho que isso que tá me pegando. A gente tem a Chloe totalmente em escanteio. A gente viu ela ganhando protagonismo com o Eevee. A gente esperava mais e aí fica naquela amorosidade. Aí quando veio o episódio Ponyta de Galar, na floresta de Glenwood, a gente falou, finalmente a Chloe vai ganhar um espaço, vai capturar um Ponyta de Galar, que já tinha várias merches do anime na época, reforçando isso. Tipo, ela não fica com o Pokémon. Aí cai na mesmice de novo e fica nessa coisa que não vai pra frente. A gente reclamou da Serena em XY, que demorou 50 episódios pra decidir o que fazer na temporada. E isso foi muito problemático. Agora a gente tem a Chloe aqui há 70 episódios sem decidir o que fazer. Eu vou falar depois, assim, que eu espero muito que ela se interesse pelo menos pelos concursos Pokémon. Agora cada um vai aparecer. E isso traga alguma mudança mínima pra que ela faça alguma coisa. Porque não faz sentido. Eu não sei se o problema é terem construído a imagem dela como uma aluna da escola. Porque aí, tipo assim, poxa, ela é uma aluna, né? Ela não pode sair na jornada dela, fazer o que ela quiser da vida, porque ela tem que ir na aula. Pode ter sido um problema, não sei, mas sei lá, não consigo me cativar ainda também. Eu gosto dela como personagem, mas eu acho que ela merecia muito mais. Muito mais. Eu queria também que ela entrasse definitivamente no grupo, assim. Também queria. E por isso que eu falei que eu acho que o protagonismo que ela tá tendo ainda é tímido, né? Tá aumentando, mas ainda é tímido. Vamos ver se agora que apareceu o Nadal isso aumenta pelo menos um pouco. Mas a segunda coisa que a gente tinha notado aqui é o último Pokémon capturado pelo Ash. Né? A gente tinha tanta certeza que era o Grookey e não. Foi um Dracovish. Pois é. Eu acho assim, foi totalmente inesperado o Ash ter capturado o Dracovish. Não sei o que vocês acham, assim. Eu nunca esperaria que o Ash capturasse um Dracovish. Eu também foi muito estranho. Não esperava. Eu não esperava nem que esse Pokémon fosse aparecer no anime. Eu gostei muito do jeito que foram introduzidos os fósseis de Galar. Que eu achei legal que no episódio os cientistas falam: você consegue esse e esse fóssil juntando essas e essas peças. E daí na hora de colocar os fósseis na máquina, eles trocam e fazem a outra combinação. O outro par de combinação. Eu achei isso incrível, eu falei, meu Deus. É uma coisa que eu acho que eles dão um nome no episódio, né? Eles inclusive dão um nome no episódio, eu achei isso super legal. Como se estivesse inventando Pokémon ali, né? A gente vê isso nos jogos e eu achei legal, achei interessante essa dinâmica deles ali mesmo terem trocado e terem criado duas novas combinações. Quer dizer, entre aspas, criado, acho que não criaram, né? Mas enfim, no anime criaram. E achei interessante como foi introduzido. Inclusive, igual eu falei, eu não achei que o Dracovish ia aparecer no anime. Quem dirá o Ash capturar ele. Eu não esperava também, cara. Eu gostei dele por ser um alívio cômico, mas é o mais fraco, eu acho, né? De todos que ele teve ali. O quê? Pra mim foi o mais fraco. Eu gostei por ser um alívio cômico. Mais mas fraco eu não, em personalidade não ou mais fraco em poder? Porque poder... Em personalidade, personalidade. Porque não, mas por quê? Poder... Quem que é mais fraco que ele? Não, porque ele derrotou o Dragonite daí. Exatamente. Não, tudo bem, mas tô dizendo, eu tava dizendo em personalidade mesmo, mas em força também não acho ele tanta coisa assim. Nossa, eu acho ele super forte, por causa de ter derrotado o Dragonite da Iris.
E eu acho legal que nos jogos, se você souber usar um Dracovish do jeito certo, ele é super poderoso. E espelharam isso no anime também. Achei isso outra coisa legal. Bom, eu acho assim, se a gente for falar de personalidade dos Pokémon do Ash, eu também acho que isso tá sendo uma fraqueza dessa geração. Porque eu não vejo a personalidade dos Pokémon deles sendo explorados. Tipo, igual a gente tinha, já falei isso outras vezes, e eu acho que o problema persiste. A gente via as equipes juntas, os Pokémon juntos. Eles interagiam, eles estavam presentes em tela. A gente não tem isso em Jornadas. A gente não tem uma cena até hoje com todos os Pokémon Dash juntos. E isso eu acho péssimo, porque você não aprofunda personalidade, você não explora isso. A gente tem eles aparecendo também de forma muito pontual, sabe? O Sirfet apareceu num episódio recente da tarefa do Brook e do Evil 69, também pra ajudar ali de uma forma muito pontual. Aí o Lucario, sei lá onde que tá. O Gengar também, de vez em nunca. O Dragonite só apareceu no episódio da Iris. Pode falar. Não é só isso. O Dragonite só apareceu no episódio da Iris, só. Ah, sim. Eu acho... isso que o Danilo falou, eu acho bem interessante também, que depois que o Lucario evoluiu, a presença dele no anime... Não só o Lucario, acho que o Cinderace... Irrelevante. O Cinderace também. Simplesmente é raro, assim... É uma coisinha pontual ali, desapareceu do episódio, sabe? Eu acho isso muito ruim. Por exemplo, eu não lembro agora de cabeça alguma cena, por exemplo, do Dracovish interagindo com o Sirfet. Do Dracovish interagindo com o Dragonite. Não tem. Eu acho isso muito ruim. E, inclusive, eu acho que isso é um problema do formato que estão dando pro anime. Porque antes o anime era uma jornada. É até irônico o anime chamar Pokémon Jornadas e não ser uma jornada. São vários episódios que os detalhes no background formam uma história maior. É uma coisa, acho que é muito ocidental, que eu não vejo isso em nenhuma produção oriental, de fazer vários episódios separados que contam uma história maior no background. E eu acho que é isso que tá acontecendo com o anime. São vários episódios, por exemplo, se você pegar um episódio pra assistir, você vai conseguir entender tudo que acontece no episódio. Solto, né? E é uma coisa separada, sabe? É como se fosse um recorte. E daí algum detalhezinho lá atrás faz sentido pra história completa. O que é ironia, igual eu falei, Pokémon Jornadas e não tá sendo uma jornada. Sim, não, tá certo. É porque assim, o que a gente via muito eles interagindo? Na hora que tava fazendo uma refeição na floresta, né? Muitos episódios aconteciam no meio da floresta, então os Pokémon estavam sempre junto. E agora a gente não tem isso, né? Exatamente, os Pokémon eles só aparecem ali em alguma coisa que tem que ser resolvida. Mas você sabe, eu acho isso tão estranho que se fosse pra ser assim, então nada impediu o Ash de usar Pokémon antigo dele. Pois sabe, de ter uma rotatividade maior. Por quê? Porque podia ser qualquer um em qualquer episódio. Seria muito mais interessante. A gente não precisa ter uma equipe definida. Seria muito mais interessante. Até porque o Ash tá ali do lado, né? Igual a gente já falou, acho que inclusive no outro episódio do podcast que a gente falou sobre o anime, seria muito interessante se o Ash conseguisse recuperar, usar todos os Pokémon que ele tem ali no laboratório do Professor Carvalho. Falando em Pokémon antigo, eu achei estranho o Ash não apresentar os Pokémon novos dele pros Pokémon antigos. Eu achei que isso era super necessário. Que acontecia, no episódio que ele apareceu lá? Que eles apareceram? Isso. Naquele episódio que... No primeiro episódio do Projeto 1000? Sim. Não. O que aparece o Gary, o episódio que aparece o Gary, Infernape. Foi bastante fanservice. Tem um bloco aqui pra falar só desse episódio. Ah, sim. Então, foi bastante fanservice. E eu esperava muito que o Ash apresentasse os Pokémon novos dele. Falasse, o Dragonite, olha, o Dragonite abraçasse os outros Pokémon, sabe? Eu senti falta disso. Porque daí fica parecendo que é uma coisa separada. Não fica parecendo que é uma série, uma temporada. Fica parecendo que são várias coisas jogadas assim, que no final fazem um pouco de sentido. Sim. Isso me incomoda um pouco. E você sabe que o Gol já capturou um monte de Pokémon, ele faz rotatividade, não tem uma equipe fixa, e me passa a impressão que os Pokémon dele têm mais personalidade. Porque tem alguns que se repetem, e toda vez que começa no Laboratório Cerejeiro o episódio, aparece os Pokémon do Gol ali.
Então, assim, a gente vê os Pokémon dele com uma frequência muito maior. Tipo assim, olha, os Pokémon estão aqui, eles vivem aqui, eles estão interagindo. E os Pokémon do Ash, nada. Isso é muito ruim. E olha, falando em Pokémon do Go, personalidade e tudo mais, uma das coisas que aconteceram também nessa leva de episódios foi a captura do Suicune. Muita gente falou disso nas redes sociais e a gente não comentou sobre, né? Vai, Danilo, vai, Danilo. Solta a O voz. suspiro do Danilo diz muito, mas Não, certo, é que eu né? acho assim, a gente já comentou também que os Pokémon lendários no anime, eles têm uma importância diferente, né? Apesar que nos jogos também a gente captura e muitas vezes a gente deixa na bolsa parado. Não sei o quanto, na verdade, a gente não reproduz algumas coisas que o Gol faz, assim. Mas a questão é que eu acho que ele ficou sem propósito também. A gente teve uma tentativa do Gol de capturar os Zapdos, né, na primeira temporada. Não aconteceu. E aqui a gente tem o Gol capturando o Suicune pra proteger ele dos bandidos. A minha crítica, assim, já aproveitando, eu sei que tem gente que gosta do Gol e eu não chego a desgostar, mas eu não gosto do que fazem com ele. Eu acho que ele força o roteiro do anime, a história, força uma aproximação dele com os Pokémon muito rápida, sabe? É como se ele conseguisse uma relação profunda com os Pokémon, assim, num piscar de olhos, num estalo. O Ninetales e a Alola também. Isso, exatamente. O Ninetales de Alola aconteceu isso. O Absol. Não gostei desse Sim. episódio. Não gostei porque foi uma relação totalmente forçada. A gente tem isso com o Suicune e a gente já tá vendo isso se reproduzir nos episódios. Eu não duvido nada que aconteça isso com o Cresselia depois. Sabe? Toda vez que o Pokémon tá em perigo, ele olha pro Gol, confia nele e entra na Pokébola. É muito estranho. Sim. A gente sabe que o Gol tá ali pra representar o Pokémon Go. Mas uma coisa que me incomodou demais, mas demais mesmo, foi ele capturar o Suicune com uma Pokébola normal, de primeira. Isso. Podia ter dado uma Ultra Ball pro menino falar assim, ó... tipo, antes dele capturar, ele falasse, ó, eu vou usar uma Ultra... Ele, sei lá, pensasse, ó, vou usar uma Ultra Ball porque a Ultra Ball é melhor pra pegar o Suicune. Ou, sei lá, ele ter usado uma Heal Ball pra pensar assim, ó, ele tá... o Suicune tava envenenado quando ele foi capturado, não tava? Não, ele tava machucado a perninha. Né? Perninha Pisaram machucada. na Enfim, perna ele machucada. usasse uma Heal Ball pensando, nossa, ó, eu vou usar uma Heal Ball pra recuperar o Suicune, sabe? Uma coisa assim, mas nem isso fizeram. Deram uma Pokébola normal pra ele lá. Eu achei isso muito ruim. E eu também fiquei indignado com a dinâmica. Como vai ser a dinâmica? Esse Pokémon lendário vai ficar zanzando pra lá e pra cá e quando ele quiser, ele vai encontrar o Gol? Pois é, você vê, Não né, tem que não muito faz sentido. sentido. Assim, Depois disso ele não apareceu mais, né? pelo menos fizeram assim uma história pra ele não ficar no laboratório mofando, pra que não atrapalhasse o ecossistema mundial. Tipo, o Suicune vai continuar exercendo a função dele de purificar a água, de não sei o quê. Pelo menos isso. Porque imagina, sei lá, todo episódio você vê o Gol lá naquela proteção. O Suicune lá, tipo, não sei, muito estranho. E talvez, Sim. assim, agora que a gente já teve isso, talvez aconteça outras vezes com outros lendários. Quem sabe? O Gol capturou o O Eternatus, próprio Cresselia né? que você comentou, agora. Pois é. O então. Eternatus já tinha Danilo acontecido, tá com medo. né? O Danilo tá com medo dos previews que ele viu aí na internet que prometem coisas que eu que a acho gente que é não sabe. fan-made. Tomara. Mas, sei lá. Porque era a mesma coisa. O Cresselia muito machucado e o Gol jogando uma Pokébola. Eu acho que é mentira, mas... Bom, A gente tá vamos tão ver se isso vai se traumatizado, a gente tá tão concretizar, né? traumatizado que qualquer fan-made tá enganando a gente, porque é Não, mas bem não é nem possível de enganando, acontecer. É porque aconteceu, exato, É não é bem nem possível enganando, de é tipo, acontecer. é uma coisa bem plausível, baseado no histórico, né? Mas você sabe, assim, que o Gol... Por que eu falo que eu não chego a tipo, detesto o Gol, nossa, não gosto. Porque quando eles querem trabalhar com o Gol de uma forma profunda, eles conseguem. E aí, assim, eu gostaria de fazer duas menções. Tanto o episódio que o Sobble evolui pra Drizzile, quanto o episódio da flor, do Flababy. A flor branca de Flababy, que foi o 66.
e o Drizzle abalado, que foi quando o Sobel evoluiu no 62. Esses 2 episódios, eles têm uma profundidade tão grande, assim, em termos, assim, de afeto, sabe? De emoção, de sentimento. No episódio da Flor Branca da Flababy, eu quase chorei assistindo aquele episódio no final. A hora que ele entende que ela precisa ir embora, foi tão forte aquela cena que eu quase chorei. E isso é muito raro de acontecer. Então, assim, são episódios muito bonitos que são protagonizados pelo Gol. Ele ter a sensibilidade de entender o Drizzle, assim, querer ficar quieto e entender que ele tem, de certa forma, a personalidade dele representa um pouco do que ele é, porque ele fala que ele não gosta de amigos, que ele é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, que depois ele fala isso também pro Gary ali na frente. Eu acho isso muito bonito, não sei se vocês percebem isso também. Sim, eu concordo, embora tenha alguns episódios que, igual esse exemplo que vocês deram, né? Suicune, Absol e tudo mais. Também tem um também que você não comentou, Danilo, é o do Grook, esse acho que 69, 70, que é quando tem a corrida do Eve e o Grook, e no final o Grook chega lá todo acabado e ele fala, vai, você consegue, tal, ele abraça, começa a chorar. É um episódio que acontece a mesma coisa e eu concordo mesmo. Eu concordo plenamente porque eu chorei. Você chorou? Olha, eu vou falar pra você que eu fiquei emocionado naquele momento. Eu choro fácil. É um episódio que quando eu vi eu falei assim, não acredito que vão meter um filler que não serve pra nada. Um filler totalmente aleatório. Aí depois, a hora que acabou o episódio, eu segurando assim. Então, né? Acabou o episódio, você entendeu o filler, então. E outra coisa que eu outra coisa que eu queria comentar, já que a gente tá falando do Gol, vamos falar do Gol. Eu acho que, assim, a realização do Projeto 1000, eu sei que a gente tem uma outra parte aí, mas, assim, eu acho que foi muito bom pra acrescentar consistência na história do Gol. Porque o que a gente tava vendo é o Gol capturando, tipo assim, sabe, sem rumo, sem direção? Ah, vou ficar aqui 150 episódios só capturando Pokémon porque eu quero, qualquer dia desses, chegar no 1000. Era uma coisa assim, que ia começar a terminar o anime e a gente ia falar, tá, e daí, sabe? Então eu acho que tava faltando alguma coisa e que o Projeto 1000 veio pra isso, sabe? De dar olha, vamos participar então num projeto que tá querendo encontrar o 1000 de alguma forma, que o 1000 foi avistado por aí. Então vamos envolver, já que você quer capturar o 1000. Porque aí você mostra ele, tipo, fazendo mais coisas, sabe? Do que meramente jogando Pokébola nos Pokémon que aparecem na frente. Uhum. Só uma coisa também que eu queria comentar, só rapidamente aqui, é que o Inteleon aparece no anime, né? Você comentou do Drizzle aí. Ele aparece no anime, o Inteleon, e ele continua feio, né? Continua muito feio, pra mim é o inicial mais feio de todos. Mas outra coisa que também tem relação com isso, você comentou aí do Gol e tudo mais, aproveita que você está comentando disso e já vamos falar sobre o fato do Gol ter ficado com os 3 iniciais, né? Os 3 iniciais ficaram com o Gol. Quando a gente gravou da última vez, o nosso chute foi de que o Grook ficaria com o Ash. Não, ele ficou com o Gol. Então, já que você comentou sobre isso, já vamos emendar já aqui, que era uma das coisas que estava anotada na colinha aqui. Essa aparição do Inteleon, ele parece um episódio despretensioso, assim, né? Que é um episódio que apresenta ele como um detetive lá. Nossa, já passou um bom tempo, né? Desde que esse episódio foi exibido. É que eu fiz uma maratona de, tipo, 25 episódios e por isso que eu tô o Sobol Possível, né? O episódio 54. Já faz um tempo. E parece ser um episódio despretensioso, só que ele serviu pra 2 coisas, né? Pra encorajar o Sobol, assim, porque o Sobol era muito medroso. E também pra, tipo, fazer o Sobol sonhar em ser o Inteleon um dia. Eu achei isso super legal. É isso que, inclusive, fez com que ele ficasse todo puto da vida quando ele evoluiu, né? Porque ele esperava virar o Inteleon e não, ele virou um Drizzle. Eu também ficaria triste. E olha só que legal é ver isso, assim, a ingenuidade do Pokémon. Sim. Porque, assim, a gente sabe tão claramente o estágio evolutivo. E a gente viu no Sobol uma situação assim, que o Pokémon nem sempre sabe pra que ele vai virar. Uhum. Ó, foi 2 coisas. Primeiro, ele evolui sem estar com o treinador. É uma coisa que a gente não vê normalmente em Pokémon.
totalmente tipo, nada a ver, né? Uma cena... Nossa! Não é aquela cena de batalha, né? Aquela cena com aquela música. Não, ele tá lá e é um brincando e episódio evoluindo e é nada. tão fofinho, porque o Sobol tá lá tentando proteger, assim, como se fosse um agente, né? Protegendo, acho que é um Odd que passa ali, não lembro. E ele tá lá, tipo, treinando, assim, atirando as coisinhas de água e pá, ele evolui, aí mostra ele assim, eu vou virar um Inteleon. E de repente ele olha pra água, tipo, não. Então eu achei bonitinho ver isso. O Pokémon nem sempre sabe o que ele vai virar. E eu acho que uma coisa também que foi destacar nesse episódio, que o professor Cerejeira fala, que os Pokémon têm personalidades diferentes conforme eles evoluem, né? E isso é um pouco estranho, porque, tipo, é o mesmo Pokémon, mas ele pode ter características, mudar, assim, pela evolução dele. Esse episódio eu gostei, apesar de ter ficado triste, assim, pelo fato do Drizzil ficar de lado, né? Tipo, ele acabou não aparecendo mais por conta disso. Ele apareceu uma vez só depois, no episódio do Morpeko. Quando o Morpeko entra naquela caverninha lá, só. E ele apareceu, tipo, dormindo ali, deitado. Eu acho que a próxima vez que ele aparecer vai ser pra evoluir mesmo. Eu acho que não vai demorar. O Gol ficou com os 3 iniciais, isso é pra reforçar mais uma vez que o destaque é pra ele, né? Eu acho que isso é a mensagem. Tipo, olha, gente, o destaque é pro Gol, tá? A gente vai dar os iniciais pra ele. A gente viu o Scorbunny chegando ao Cinderace de uma forma bem rápida. Tipo, em uma temporada ele atingiu o estágio máximo. Depois a gente já teve o Sobol evoluindo pra Drizzil e a gente tá com o Grook agora. Vocês podem perceber, né? Cada vez que um evolui, eles deram foco pro outro. Então eu acho que a gente... Olha, a minha aposta é que o Gol vai ter os 3 iniciais evoluídos até o final da temporada. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria isso também, cara. Eu espero muito, porque senão vai ficar muito estranho o Gol com 2 iniciais no último estágio e um inicial no primeiro estágio. Vai ficar muito estranho. Eu acho que o anime não se preocupa exatamente com isso, porque a gente teve, tipo, Charizard, Squirtle e Bulbasaur. Entende? Tipo, a gente já teve essas coisas estranhas, assim, Pignite, Snipe ou Oshawott. Mas eu não sei, eu acho que as coisas estão caminhando rápido, sabe? Pra, tipo, desenvolver os 3, assim. Ou o Grook pode cair na mesma história do Oshawott de virar alívio cômico e ficar daquela forma. Tomara que não. Porém, o Scorbunny também era um alívio cômico no começo. Tinha várias cenas engraçadinhas com ele, mesmo assim ele evoluiu, né? Então eu acho que os 3 vão evoluir sim. E eu acho que isso não vai demorar muito, assim. Eu acho que logo, eu acho que nesse segundo semestre, já vou até fazer o que o pessoal fala, né, Vinícius? Tô criando uma teoria aqui. Eu acho que nesse segundo semestre o Drizzil já evolui. Eu acho que ele já vai evoluir, sim. E aí depois vai ficar só... E eu acho que ele vai recuperar, assim, a autoestima e tal. Agora, para a tristeza do Lucas, eu acho que a gente vai ver o Inteleon bem mais vezes no anime. Mano, o Inteleon pra mim eu não consigo. Pra mim é disparado o inicial mais feio, assim. Não sei, eu não gosto da ideia, não gosto do design, não gosto. Mas o próprio Drizzil eu já acho feio demais. Mas assim, você sabe que o anime, ele consegue trabalhar os Pokémon de uma forma bem interessante, assim. Muitas vezes você... Olha, pra quem um dia não gostava do Greninja, eu posso falar por mim mesmo, achava um Pokémon bem estranho, depois passei a gostar muito. E o mesmo eu posso dizer do Infernape. Então assim, e por conta do anime. Então pode ser que isso aconteça. O Infernape já era meu queridinho desde que saiu. Já. Por enquanto, eu ainda não gosto muito do Inteleon, mas vamos ver o que vai ser, né? Talvez, quem sabe, um momento, a gente tem o Grook evoluindo para Twalk e ele sendo mal-humorado também, porque a artwork dele deixa isso bem evidente. E sei lá, o Inteleon vai ajudar ele, entendeu? Sim. Não, beleza. Eu estou aqui para mudar de opinião. Porém, ele é muito feio. O design dele é muito feio. Mas ele pode ser carismático, entendeu? Ele pode ser um bichinho carismático. Veremos. Mas o fato é que o Gol ficou com os 3 iniciais. Eu particularmente não... Sei que o pessoal ficou bem, né? Tipo, agora é... Ele que vai ficar com os 3 iniciais e tudo mais. Eu acho que é exatamente essa a mensagem que o anime quer passar. Olha, a partir de agora o Gol é o protagonista. Protagonista não, mas o Gol vai ter um grau muito maior de protagonismo.
E pelo menos eu acho que assim... Tá ficando ok. Tá ficando ok. O Grook eu acho bem carismático. Eu acho que é um bom alívio cômico. Fazendo as peripécias dele lá. O Drizzle eu também acho que vai ter um bom desenvolvimento. Eu concordo que eu acho que ele vai evoluir. E o Cinderace, embora, igual vocês comentaram, né? Aparece relativamente pouco. Quando aparece, faz uma graça ali e ok. Aparece pelo mais menos que o eles estão Lucario, aparecendo, né? assim. Aparece bem mais que o Lucario. Tipo, parecia que eles iam ser uma dupla dinâmica, sabe? Eles foram vendidos como uma dupla. Inclusive o episódio 48... a gente tá junto, mas não deu em nada. Inclusive o episódio 48, que foi um anterior, até isso que a gente tá falando de evoluir agora, junto, né? É sobre eles dois, né? Que eles se grudam e tem que ficar o episódio inteiro grudados lá e tudo mais, indo atrás do Pikachu. Eles foram vendidos... Eu também. Mas eles foram vendidos como uma dupla. E na verdade o que foi mostrado até agora é que não são. Na verdade é o Cinderace e o Lucario ficaram no Pokébola. Mas ok. Tá. Vamos... Pode falar. Não, vamos falar também que a gente teve aí umas viagens por Galar nesse tempo, né? Algumas, nem sei se algumas, porque eu não sei se eu não cheguei a fazer a contagem. Mas aquilo que a gente conversou no outro podcast, de ter muito episódio em Kanto, continua acontecendo, né? Muito episódio em Kanto, não gosto disso também. Mas a gente teve o episódio... Teve um em Unova, né? Então, a gente teve o episódio dos fósseis de Galar, né? Que foi em Galar, eu imagino. Pelo que eu me lembro. Sim. Foi, eles falam da Wide Area. Foi na Wide Area? Eles chegam a citar isso no episódio. Ah, então foi, porque já faz tanto tempo. E olha, na verdade, a gente teve também da Floresta de Glenwood, né? O conto de Você e Eu na Glenwood Tangle, no 55. E esse foi o último, né? Em Galar. Se eu não me engano, a gente não tá tendo muita coisa em Galar, não. Isso é estranho, porque assim, a gente não viu mais o Leon, né? Tipo, não teve mais... Olha, se vocês forem ver, até agora a gente não teve nenhum confronto com o Leon, tipo, dos tops lá do Campeonato da Coroação, né? Igual a gente teve no começo a apresentação de que um dos desafiantes era o Lance, depois o Raihan. Até agora a gente não teve mais nenhum apresentado, né? Isso que a gente ainda vai ter, a gente precisa descobrir quem são eles. Eu acho que a Cynthia é um deles, com certeza. Eu tenho quase certeza que a Cynthia é um deles também e espero que vá aparecer mais próximos dos remakes. Assim como a Dawn tá aparecendo agora, eu acho que eles vão usar a Cynthia como marketing pros remakes no final do ano. Sim. E assim, em um desses episódios de Galar, a gente teve a aparição da Opal, né? Que também é uma das líderes de ginásio. Então assim, pelo que a gente viu até agora, a gente conheceu 3 líderes de ginásio, né? De Galar. A gente conheceu a Bia, a gente conheceu o Raihan, que é o Roy em português, e a Opal. Nenhum deles fazendo as perguntinhas igual o jogo, né? Isso sim. Mas assim, a gente percebeu que nenhum deles... A gente não tem mais aquela figura do líder de ginásio, tipo, que o Ash vai enfrentar em batalha, né? Então assim, a aparição deles foi bem diferente. A Bia, ela participando do campeonato da Croação, a Opal ali, tipo, falando as perguntinhas pro Ash, pro Gold, Rosa, enfim. E o Roy lá, que já faz um tempo também, mas ajudando a conter o Eternatus e tudo mais. Eu acho assim que a abertura dessa temporada, a gente tá tendo uma abertura por semestre, mais ou menos. E essa abertura que a gente teve, ela enganou um pouco, né? Que dava a entender que haveria um plot em Galar do Leon com eles, viajando ali pela Wild Area, o carrinho do Charizard. Mas por fim a gente não teve isso. Eu gostaria que tivesse acontecido. Parecia interessante. Mas, eu sinto muita falta da figura dos líderes de ginásio como eles eram antes. Batalha e tudo mais. Eu sinto falta das batalhas de ginásio. Eu não acho que as batalhas desse campeonato de coração têm o mesmo peso que as batalhas de ginásio tinham. Uhum. Até mesmo porque muitas dessas batalhas é 1 contra 1. E é, tipo, principalmente assim, o sentimento de jornada, né? Aquela questão de jornada que o Vinícius tinha comentado. Uhum. De ir desenvolvendo, né? É isso, tipo, você tem um arco, você começa fraco, você vai indo tal, aí que chega lá na 8ª insígnia, você tá com um Pokémon evoluído, você tá prestes a participar da liga, né? Toda uma jornada, um arco de desenvolvimento que aqui não tem, né? Não tem. Aqui é tipo assim, foi por isso que eles deram uma equipe rápida pro Ash e uma equipe totalmente evoluída. Exato.
Exato. Tipo, assim, não totalmente evoluído. Evoluiu e tal, teve os mini arcos ali, mas assim, a minha preocupação aqui não é desenvolver a equipe, né? Que é algo que acontecia muitas vezes pelos ginásios. Não, olha, tá aqui, tá pronto. Vamos ver no que... Assim, eu gostei dos episódios do Farfetch, até chegar a evoluir lá, o desejo de se tornar o mestre do Aliporó. Gostei do episódio do Wickstrom, que é a Elite 4 lá de Kalos. Ele ter envolvido essa história com o Gallade junto como um rival ali. Gostei de como ele aconteceu a evolução lá, de ter cortado o Aliporó dele. E aí ele usa aquilo como virou proteção. Um escudo. Isso, e aí ele evolui. Eu acho que também foi uma captura inesperada pra mim. Eu não imaginava que o Ash podia ter um Farfetch, pra mim também. Pra mim também. Eu não esperava que o Ash fosse capturar um Sirfetch. Pra falar a verdade, eu nunca esperei que ele fosse capturar um Sirfetch na vida inteira. Eu nunca nem imaginei o Ash com um Farfetch normal, quem dirá um Farfetch de Galar. E eu acho bem interessante a história toda do Sirfetch. Acho que foi bem legal. Achei que foi bem interessante esse desenvolvimento dele. Inclusive, a rivalidade com o Gallade também. Pra mim foi um pouquinho inesperado. Eu não esperava que o Farfetch teria uma rivalidade com o Gallade. Sei lá, não passou pela minha cabeça que o Gallade seria um rival. Enfim, acho bem interessante. Acho que, no geral, todos os Pokémon que o Ash capturou nessa temporada inteira do anime, em jornadas inteiras, foram surpresas, né? Eu acho que foram surpresas muito boas, inclusive. E você sabe uma coisa que é legal? Que a gente teve várias vezes na história do anime, assim, algumas evoluções que aconteceram de forma inesperada. Tipo assim, não esperava, bom, foi lá e evoluiu e tá, beleza, então, tipo, sem mais nem menos. Às vezes o Pokémon a gente nem viu batalhando, apesar de ter tempo de tela, ele nem batalhava, nem treinava e evoluía. Aqui em Jornadas, a gente viu essas duas evoluções, tanto do Riolo quanto do Farfetch, que foram evoluções, assim, que teve um contexto de treinamento e evolução. E que eu acho que isso, nesse ponto, é bom, porque assim, olha, o Pokémon evoluiu, mas tô mostrando pra você que teve um foco no desenvolvimento da força, de elevar o poder até que aconteceu a evolução. Não fica um negócio que não faz sentido. Eu achava engraçado que antigamente no anime o Pokémon evoluía pela força do amor. Hoje em dia não é tão mais assim. Inclusive, será que existe alguém na internet que faz, tipo, o Riolo saiu do ovo no nível 1. Será que tem alguma pessoa que vai acompanhando assim e, tipo, vai fazendo as contas a cada batalha que o Riolo ganha, ele foi ganhando tantos pontos de experiência? Será que alguém faz essa análise? Seria interessante alguém que fizesse essa análise. Então, não sei, mas olha, a gente tem uma pessoa que ela já fez uma lista. O Sir Charizard, que fez parte da PBN há muitos anos, ele tem uma lista, eu acho que até um pouco atual, que ele coloca assim, cada Pokémon que o Ash teve, todas as batalhas que esse Pokémon já teve. Se ele ganhou, se ele perdeu, se ele empatou, ou se a batalha foi interrompida. E assim, quando evoluiu, quais foram as batalhas. Então é uma coisa assim, muito interessante que ele faz. Ele tem um blog, chama sircharizard.blogspot, alguma coisa, não vou lembrar de cabeça, que tem essas listas. E assim, é um trabalho assim, é verdadeiro, entendeu? E a gente vê vários Pokémon que tipo assim, perdeu, evoluiu. Perdeu, venceu, perdeu, evoluiu. Tipo assim, pô, mas como que esse Pokémon evoluiu se ele só perdia quando ele batalhava? Então eram umas coisas sem sentido que agora a gente não vê aqui. Então, ponto positivo para a forma como os Pokémon foram desenvolvidos individualmente, mas ponto negativo para o trabalho em grupo que não existe ainda, né? Sim. Isso a gente já comentou. Mas eu também não esperava essa aí do Sirfetch. Outro ponto que a gente notaram aqui era do Sobble pro Drizzle, a gente já comentou bastante sobre isso. Também já falamos sobre a parte do Gol que capturou o Absol, né? Tava na mesma parte do Suicune. É que, só pro pessoal que tá ouvindo aí, a gente tá seguindo uma listinha aqui e essa listinha tá meio que em ordem de episódios, porque conforme eu fui assistindo, eu fui anotando. Então a gente acabou já adiantando algumas coisas, né? Por exemplo, a captura do Absol, a gente falou junto com a captura do Suicune.
Mas enfim, vamos comentar agora então sobre o episódio da Iris, né? Que ela voltou ao anime. Sim. Olha, eu gostei muito. Eu sempre gosto de episódios que fazem contatos com o passado. Seja com o Pokémon, como o episódio do reencontro, como o episódio da Iris, como qualquer personagem que apareça do passado, mostra uma certa continuidade da história. Que vai ter. Isso, que eles existem. Pode ser coisa pequena, pode ser assim, a batalha do Ash contra a Bia no ginásio do Chuck em Johto. Mas só da gente, tipo, ter ele ali na tela, eu acho super legal. Assim, tipo, olha, a gente não rompe com o que já aconteceu. E aqui a gente continua tendo e a gente vai ter mais ainda, né? Só nesses episódios a gente teve o retorno do Gary e a aparição da Iris. A gente já sabia que isso ia acontecer de alguma forma desde a abertura, né? A gente só não sabia quando. E a gente viu, assim, E a gente teve o Drayden nesse episódio também, que eu achei legal. O líder do ginásio lá de Opelucid, que também aparece de novo. E assim, a Iris teve um crescimento absurdo desde que ela deixou o Ash, né? Quando a gente olha pra Pokémon Black and White, algumas críticas são a falta de desenvolvimento dos amigos do Ash, né? Na jornada. Como a Iris e o Cylon, assim, fica um desenvolvimento meio fraco. Isso também tá, eu acho que é uma das críticas do texto que saiu essa semana no site sobre Black and White. Sim. E aí a gente vê, tipo, uma Iris totalmente diferente, assim. Ela virou a campeã de Unova. Tipo, atualmente ela é a treinadora mais forte de Unova. E ela com foco nos Pokémon Dragão. Inclusive tem uma cena lá que mostra ela com Goodra, né? Apesar de ele não ter aparecido no episódio. Como se ela tivesse um Goodra também, um Rexorus, um Dragonite. Tipo, time de peso, né? Achei bem legal isso. E eles enfocam, né? Eles fazem questão de falar que ela virou a líder, ela aparece com a roupa da líder. Tem piadas ali que eles falam, alguma... Líder não, como campeã. Não sei campeã. qual contato, como campeã, é isso. O que eu falei antes? Líder. É porque ela é líder de ginásio, quis né? Dizer campeã, líder de ginásio. Sim. Eu quis dizer campeã. Ela parece com a roupa de campeã. Inclusive tem piadas que eles fazem ali, não lembro agora exatamente o contexto, mas... Tem uma hora que ele... Acho que o Gol fala pro Ash, mano, mas ela é a campeã. Tipo, e aí, o que você vai fazer? Tem umas piadinhas que eles fazem nas entrelinhas também. Então, assim, eu gostei. Eu achei que ela voltou bem. Embora eu não seja o maior fã de Black and White, eu acho que foi bem usada. O Ash era um atraso de vida mesmo. Isso, é essa impressão que passa. É uma coisa que eu gostei bastante no episódio, inclusive quase chorei também. Foi na hora que ela conversa com a Dragonite do Ash. Sim. Ela fala. Foi um ponto alto do episódio. Eu achei bem legal essa cena, gostei bastante. Quase chorei também, não sei porquê, mas eu quase chorei também. Esse episódio ele teve pontos importantes. A gente teve a aparição do Emolga, né? Não sei se... eu acho que a gente só não teve a aparição do Excadrill. A gente teve a aparição do Emolga, do Axel evoluído. Achei muito bacana, assim, falar do desenvolvimento dela com o Axel. Porque até a gente viu que Black and White, ele era o parceirinho ali do Scrag. Os dois eram bem, assim, bebezinhos, assim, bem... E, tipo, mostra o desenvolvimento da força deles. E, assim, talvez seja um pouco forçado o Ash ter ganhado a Iris. Tipo, ela é campeã de Unova. E o Ash ganhou bem forçado, dela, né? Foi o argumento que usaram aí do Dracovish, né? O Dracovish do Ash é muito forte. Agora, o Lucas falou de personalidade, mas ele é muito forte. Eu achei ele muito forte dele ter derrotado o Dragonite da Iris. E o Ash tendo derrotado a Iris, isso faz ele um campeão de Unova? Ou ele teria que derrotar a Elite 4 também? Eu acho que só na condição do campeonato da Liga Nova até chegar a Iris, né? Mas é um bom questionamento. Tipo assim, estamos em categorias diferentes. Aqui não é a Liga Nova, que é o campeonato da coroação. Mas olha, eu só sei que assim, a Iris ajudou... A Dragonite do Ash já é muito forte, né? E ela, tipo, potencializa a força dela no meio da batalha. Sim. E assim, eu gostei da batalha. Foi... Um episódio acaba sendo bem rápido, né? Porque tem várias coisas acontecendo ali. A própria batalha. E esse episódio, ele termina com a subida do Ash no ranking, né? Dos ele entra 100 no 99, melhores do né? mundo. Isso.
Ele tá, então, Exato. subiu de ranking com esse episódio. Ele foi pra Hyper Class, que eu acho que em português é a classe Ultra. E aí o episódio termina também com uma cena falando, tipo, quais serão os próximos oponentes do Ash. Porque, olha, sombras. a gente subiu de nível, né? Então a gente tá falando de um Ash que tá entre os 100 melhores do mundo. Não é da região, do mundo. Então acho que daqui pra frente, eu espero que a gente tenha batalhas mais elaboradas. Mais, assim, com mais estratégia, mais profundidade, mais força, né? Não ser Quem um sabe contra um. gostaria... que não seja um contra um. Quem sabe Pokémon antigos do Ash, mas não sei o quanto eles querem fazer isso. E a gente volte a ver mais personagens ainda que se destacaram de alguma forma pela sua força na história do anime. Na imagem, a gente não consegue ver claramente quais são esses personagens, né? Não sei se vocês perceberam. A gente só consegue identificar claramente um, que é o Volkner com o Luxray. Os outros... Volkner não dá pra de entender. Sinnoh, né? Isso, do 8º ginásio. 8º ginásio, sim. E ele aparece bem na frente ali. Agora, os outros fica muito na suposição. Um parece que talvez seja o Kabu, de Sword Shield. Talvez seja a Sabrina ali também. Eu não lembro da imagem. Mas não fica nada claro. Mas assim, eu vou ficar muito feliz de ver antigos personagens. Eu gostaria, assim, a gente precisa ver o Paul em algum momento. A gente precisa, porque de todos os treinadores que o Ash já enfrentou, ele é, assim, de alto nível, assim, de força. Ele precisa estar aqui. Eu acho que vai por conta do remake. Igual eu falei da Cynthia, que deve estar entre os 10 melhores, eu acho que o Paul aparece mais próximo do remake. Assim como a Dawn tá aparecendo agora, eventualmente no episódio que eles forem pra Sinnoh, o Paul acaba aparecendo igual o Gary apareceu. Fica lá, dá uma farpada, enche um pouco o saco e é isso. O episódio é isso. Não, eu acho que ele precisa de uma batalha contra o Ash. Tipo não, assim, acho que eu batalha. acho que ele precisa sim. ser um oponente do campeonato mundial. Igual o da Iris, né? Igual o da Iris. Aparece, batalha e vai embora. E dá uma cutucada, dá uma farpadinha. Acho que vai ser exatamente igual ao episódio da Iris, mas eu tenho grandes esperanças que ele apareça assim por conta dos marketing do remake. Dos remakes. Quem que vocês gostariam, assim, que aparecesse? Que vocês pensam, assim, que poderia ser interessante? Por exemplo, um poderia ser o Gladion, mas eu acho que o Gladion tá lá atrás do pai dele, né? Mas também que era muito forte. Mas assim, tem alguém que vocês gostariam que aparecesse nessa fase? O Tracy. Tem. A Dawn. A Dawn? A Dawn. Não, mas a Dawn como oponente do Ash no campeonato Não, Coração, você a acha Dawn, que ela tá a Dawn no... Não como campeonato. A Dawn como personagem, aparecendo no Não, anime. eu tô falando assim, ó. Não, eu tô falando assim, o Ash na Hyper Class. Quem que vocês acham que o Ash deveria enfrentar de antigo personagem que já apareceu nessa fase? Cara, o Paul. Eu acho Eu só falo de Sinnoh, velho. Eu acho que a Cynthia é essencial que apareça, né? Isso eu acho que é meio óbvio. Ah, não. Acho que já é consenso. Mas pra enfrentar ele, eu acho que o Paul enfrenta. Nossa, eu nunca parei pra pensar. Como chama aquele... Eu acho. Então, você me pegou Como chama uma aquele- pergunta desprevenida aqui. Como chama aquele campeão de Black and White? Só que o de Black and White, porque a Iris é de Black and White 2. Como chama mesmo aquele lá que tem cabelo vermelho lá? Que tem um Volcarona? Isso nos jogos. Eu não lembro se ele aparece O no... Alder? Ah, eu não lembro o nome dele. É aquele que tem as Pokébola, tipo, num colar, assim. É o Alder. O Alder. Eu acho Achei que aqui, eu acho que Alder. seria, acho que seria interessante ele aparecer. Ele já apareceu no anime? Eu não me recordo. Já. É, eu Uhum. acho que seria interessante, mas... No 9 ele não sei- apareceu, mas foi bem pontual. eu não sei se como oponente do Ash, acho que seria legal. Porque se a Iris agora é campeã, né? Então quer dizer que ele não é mais o campeão. Ah, a Bia também aparece nessa imagem, porque o Ash vai enfrentá-la de novo. E assim, a Do gente Graploct, viu né? isso, porque eles perderam a primeira vez, depois eles empataram, ou seja, eu acho que o Ash ainda vai avançar vencendo da Bia na próxima vez e vai ser Lucario contra a Graploct. Eu acho que aí a gente vai ter, tipo assim, o desfecho, entendeu? Que o Ash ainda não venceu dela, não ganhou dela. Eu acho que a Cynthia vai aparecer, eu vejo a Cynthia, mas eu vejo a Cynthia assim, no top 8, né? Porque a gente tem esse 100, depois a gente tem o top 8, né?
que são, assim, os mais fortes do mundo, onde tá o Lance e o Roy. Eu acho que talvez a gente encontre o Brandon lá também. Talvez da Batalha da Fronteira, porque o Brandon também era extremamente poderoso. Vamos ver o que vai ser. Só sei que, assim, eu acho que daqui pra frente a gente vai ter, momentos mais empolgantes de batalha, sabe? Não vai ser aquela batalha... Qualquer batalha que venha daqui pra frente não pode mais ser uma batalha 1 por 1 ali de 5 minutos. Porque são batalhas muito importantes. Sim, eu gosto de perguntar, né? Quem que você acha que... Eu, cara, gostaria do Paul. Mas é porque eu sou muito fã de Sinnoh. Você perguntou o personagem, eu falei Down. Você perguntou batalha, eu falei Paul, né? Então você percebe por aí já que eu sou... O Tobias podia aparecer também. É, isso que eu ia falar, Tobias é uma boa também. O Tobias não teve profundidade, né? Assim como um personagem. Ele só era, tipo... Não. Cheio de lendário. Só era apelão. Apelão ele era um mesmo. cara apelão ali que apareceu e vazou. Apareceu com ele e vazou. Bom, veremos, assim, eu me deixo um pouco empolgado pensar nas futuras batalhas. Eu sei que não tem como ter episódio, não tem como ter batalha todo episódio. Mas, assim, isso me deixa um pouco empolgado. Porque o Gol não vai batalhar muito mesmo. O Gol não. O foco dele nem é esse, né? Ele é agente no Pokémon GO, sai andando. Isso. E tacando Pokébola. Mas a última coisa que eu tinha anotado aqui pra gente comentar sobre coisas importantes do anime é o Project 1000, né? Que agora tá nesses últimos 3 ou 4 episódios. O que a gente acha sobre isso? Sim. Eu vou deixar vocês comentarem primeiro, que eu sempre tô comentando primeiro. Fala aí, Vinícius. Eu acho uma coisa bem interessante. Acho que é um projeto bem interessante. Igual a gente fala nas lives, a gente comentou nas lives, eu e o Danilo já. Eu acho que é uma oportunidade e tanto pra explorar as origens do Mil, né? E inclusive, quem sabe, trazer a mãe da Jessie de volta, né? Acho que seria muito interessante explorar essa parte aí. Esse Mas fala pra ele por quê que a gente falou da mãe da Jessie. Tipo assim, o pessoal que tá ouvindo não entendeu, assim, da onde saiu a mãe da Jessie. Sim, porque foi numa arte promocional que a mãe da Jessie foi procurar o Mil e se perdeu, nunca mais voltou, e por isso que a Jessie faz parte da equipe Rocket agora. Era uma coisa mais ou menos assim, não era? Não. Foi numa radionovela que saiu lá no Japão, que conta com algumas artes, assim, desenhadas no estilo do anime. Ela tá conectada com o anime, mas assim, foi uma radionovela. E a mãe da Jessie acaba, trabalha pra equipe Rocket, né? E ela acaba morrendo lá, desaparece em busca do Mil que tá na América do Sul, nessa radionovela. E no episódio do Projeto Mil, a gente tem a apresentação lá, que eles estão em busca do Mil, e fala que o Mil foi avistado no topo de uma montanha lá e tal. E essa imagem, essa cena do episódio que fala do topo da montanha, é baseado num local real, que eles fizeram idêntico ao monte do mundo real, que fica na América do Sul. Então, assim, não sei se foi coincidência. A gente até conversou outro dia, né? Que Pokémon nada é coincidência. Aí a gente falou, poxa, e se a mãe da Jessie reaparecesse que, tá perdida lá na América do Sul e por um acaso ela aparecesse? Ia ser uma reviravolta bem grande. Ia mesmo. O anime ia subir de nível nesse caso, hein? Eu não sabia disso, Tô ouvindo isso agora de vocês aí agora. Não tinha visto mesmo. Que é conhecimento, Lucas. Conhecimento sobre Pokémon. Pra quem tá ouvindo aí, ó. Exato. Pra quem tá ouvindo aí, ó, que também é cultura. Você também vai aprender muita coisa sobre a cultura Pokémon aqui ouvindo o PBNcast. Mas, cara, sobre o Project 1000, eu adoro a ideia. Eu acho que é uma baita de uma oportunidade de desenvolver o Gol. Os episódios que já tiveram, eu gostei dos personagens que foram apresentados, os 3, tanto a dupla lá de caçadores, quanto o chefe, que eu esqueci o nome. O episódio do Ninetales de Alola eu gostei bastante. E, cara, tenho altas expectativas. Foi esse Project 1000 que nos trouxe o episódio que a gente vai comentar aqui daqui a pouco, né? Sobre o reencontro dos Pokémon do Ash, que a gente vai falar só sobre esse episódio. E, enfim, trouxe o Gary de volta. Então, eu acho que é um potencial que tá tendo, assim, que tem e está sendo bem explorado. Uma coisa que eu queria comentar também... Pelo menos por enquanto, né? É que eu não entendi direito
quais são essas missões que vai ter no Projeto 1000. Será que toda missão vai ser o Go indo aleatoriamente, tendo que capturar um Pokémon aleatoriamente, falando pro Pokémon, confia em mim, e o Pokémon vai lá e confia nele, e vai ser esse blá 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 a vida toda? Ou será que vão ter outras coisas? Eu não entendi esse ponto. Outra coisa que eu também tenho uma crítica, um Regice aparece do nada no meio do episódio, que ninguém... Eu não tava esperando esse Regice aparecer, aparece do nada, mas em compensação os personagens que foram apresentados foram muito bons. Eu achei... Eles têm muita personalidade, só no design deles eles já mostram muita personalidade. Então, eu achei interessante que a gente tem um retorno do Gary e não é nem um retorno pontual. Ele está no Projeto 1000. Então, assim, ele vai ser um personagem recorrente. Eu só não gostei, assim, de uma forçação de barra como um novo rival pro Gol. Tipo, o Gary sendo um rival do Gol. Eu acho que não faz sentido nenhum. Até porque esse negócio de rivalidade dele mesmo com o Ash... Sei lá, acho que já parecia, assim, que era um assunto encerrado no anime. Sim. E aí volta, assim, como se fosse um negócio... Mas eu gostei das cutucadas que ele deu no Gol no episódio. Tipo mas assim, eu não gosto dessa forçação de barra dessa rivalidade entre os dois. Eu acho que é bem forçado. Faz sentido no contexto do episódio, mas eu acho bem forçado. Pois é, e o Gol fica totalmente incomodado, assim, com ele. Mas eu gostei de umas tiradas que ele deu no Gol, assim. Enfim. E assim, o professor, eu entendi esse ponto do Vinícius. Tipo assim, qual que é a conexão entre essas tarefas, né? Porque a gente já teve uma tarefa que o Gary tinha que pegar uma pena de um Moltres. Tipo, tá, e aí? Essa outra tarefa que teve do Gol de capturar o Ninetales de Alola, que na verdade nem era uma tarefa do Projeto 1000, era só pra ver se ele podia ser considerado um membro efetivo, né? O que eu achei super bem-vindo pra história dele, igual eu comentei antes. Achei estranho o Ash não querer participar, porque o Ash é sempre muito entusiasmado em querer participar das coisas. E eu achei que ele também gostaria de participar do Projeto 1000, embora ele só tenha dito que ia apoiar o Gol nisso. E uma outra mais uma vez é aquela história de protagonismo, né, Danilo? Isso, que eu não gosto, O protagonismo está com o Gol. Uma vez ele escancarando a nossa cara. Exatamente, vem escancarando, assim, tipo, você não gosta disso, mas é isso que você vai ter. E eu não tô confiando muito nesse professor ainda, eu tô achando que ele vai ser um vilão. Será? Eu tô achando que ele tá... Só o Danilo profetizando aqui, será? Eu não acho que ele tem cara de bonzinho, assim. Ele tem um ar misterioso, se você prestar atenção, assim. Ele, no episódio, mostra, né? Ele tem, tipo, uma sala cheia de materiais do 1000. Tipo assim, ele parece que tá a vida inteira procurando o 1000. Eu acho que ele tá articulando tudo isso como, um projeto 1000, onde eu consigo... A gente já falou isso, tipo, esses jovens fazendo trabalho de graça pra mim. Eu dando distintivo pra eles. E no fundo eu quero o 1000 pra mim. A gente falou disso no Pokémon Snap, por causa do professor que manda tirar foto. Mas vocês não... Eu acho assim... Eu acho totalmente provável que isso aconteça. Sabe? Eu acho que eles vão chegar no 1000. E aí ele vai se revelar. Eu achei ele um pouco megalomaníaco, porque ele fala no final do episódio do Ninetales de Alola que ele quer descobrir toda a origem Pokémon. O que é um Pokémon? Achei, tipo, isso. De onde eles vêm. Bem megalomaníaco mesmo, sabe? Nossa, vai ser interessante. Agora que você me passou essa visão, Danilo, vai ser muito interessante se ele for um vilão mesmo. E, tipo... desenvolver assim, eu não gostaria que isso fosse resolvido em um episódio, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Ele vai se revelar vilão em um episódio e em um episódio mesmo, já vai ser derrotado. Mas eu gostaria que, tipo, tivesse... Danilo Profeta. Eu gostaria que tivesse, tipo, um especial de 1 hora, tipo, um mini filme com igual foi como chama? Do arco de Sword and Shield. Eu gostaria que fosse, tipo, vários episódios que ele fosse o vilão e, tipo, fosse, sei lá, ele quer acabar com todos os Pokémon, sei lá, ou, enfim, tivesse um objetivo muito, muito mal, assim. Nossa, agora que você passou essa visão, agora sim, tudo faz sentido. O Danilo pode ser profetizado aqui. No próximo semestre a gente tá gravando falando se acertou ou não.
assim, a gente viu a equipe Rocket muito interessada no Mewtwo, né? E o Mewtwo relacionado ao Mew. Pode ser que ele esteja trabalhando para a equipe Rocket também? Pode ser, a gente não sabe, assim. Pode ser que lá na frente ele seja um de alguém que tá trabalhando pro Giovanni, por exemplo. Mas também pode ser uma pessoa que, igual você falou, megalomaníaco, tipo, interessado, passou a vida inteira estudando Mew. E ele tem ele quer pra ele, como um item de coleção, ou sei lá o que. Ou, tipo, ter o poder de dominar o mundo porque o Mew tem o gene de todos os Pokémon. Inclusive no episódio ele fala que o que são Pokémon? Eles são todos clones do Mew. Tem alguma coisa que ele fala de clone, não tem? Porque, tipo, o Mew é considerado o Pokémon que tem o gene de todos os outros, né? Aham. Nossa, de qualquer forma, se ele for da equipe Rocket, se ele tiver trabalhando pro Giovanni, ou ele for megalomania com um cara louco aí que quer fazer qualquer coisa com o Mew, vai ser interessante. Ele sendo um vilão já é muito interessante. Uhum. Interessante. Não tinha pensado por esse lado também. Quem sabe? Vamos ver, ó. Deixa eu jogar aqui. Quem sabe chega nesse momento onde eles encontram o Mew e esse homem ainda vai capturar, vai querer machucar o Mew. E aí o Gol vai tentar resgatar ele, vai fazer como a gente já viu, e aí finalmente capturar. Ah, mas eu acho que vai ficar mais pro final da série, né? Não, mas eu tô pensando assim, o desfecho, entendeu? Tipo, o Gol capturando o Mew pra proteger ele de alguma coisa. Não é algo que dá pra descartar, não, né? Eu acho bem provável que seja mesmo isso, porque é uma forma que a gente já viu o Gol aplicar pra fazer as capturas, né? Então acho que iria se repetir. Não gostaria que fosse assim, mas acho bem provável. Porque aí, tipo assim, ele captura o Mew, registra o Mew. Eu não imagino que ele ficaria com o Mew. Mas assim, ele chega num ápice de jornada, assim, tipo, capturei o Mew. Não, agora eu vou partir numa jornada pra, sei lá, me tornar um treinador, entendeu? Uma coisa assim, tipo, quero completar a Pokédex, enfim. Mas assim, eu encontrei o Mew, capturei o Mew. Através de todo um contexto, assim, de, tipo, desse vilão. Não sei, veremos. Sim. Pode ser que Jornada nos surpreenda. Ou às vezes a gente coloca expectativas tão lá no alto e depois não acontece nada disso. Não é? A gente não dá pra descartar isso também. Não dá pra descartar isso também. Não dá pra descartar nem um lado nem o outro. Mas essa questão que você comentou do cara ser um vilão realmente me parece ok. Me parece um chute ok. E olha, a última coisa que a gente tem aqui pra falar sobre Pokémon Jornadas é sobre o episódio do reencontro dos Pokémon do Ash, que é o primeiro episódio do Project Mew, né? Uhum. E aí, assim, né? Um pouco decepcionante, dá pra dizer? Fanservice barato? Um pouco decepcionante, vai. Bem barato, hein? Não muito. Não, mas não muito decepcionante, um pouco. Ai, não sei, viu? Olha. Falaram tanto. Olha, quando eu vi o trailer que os Pokémon do Ash ia aparecer, que o Infernape ia aparecer, nossa, eu surtei, assim, tipo, 7 horas da manhã. Eu tava muito feliz. Aí depois eu falei assim, não sei não esse negócio aí, hein? Tô achando que vai ser alguns segundos só. De fato foi. O Ash não teve uma interação muito forte com os Pokémon dele. Foi legal, assim, sabe aquela coisa assim, melhor que nada? Foi um melhor que nada. Eu prefiro ter visto eles, falar assim, olha, eles existem ainda, do que esse tipo de episódio não existir, porque é muito raro que isso acontece, quando isso acontece, né? E aí ficou assim, essa questão do Infernape ter ido treinar e tal, que ele queria enfrentar o Moltres. Só que assim, a gente viu o Infernape tão forte na Liga Sinnoh, assim, num ápice também de poder, que me pareceu um Pokémon tão básico batalhando. Eu não vi o Infernape da Liga Sinnoh ali batalhando contra o Moltres. Sabe, parecia um Infernape muito fraco. Não sei, assim, se você percebeu, você que gosta também, o Lucas, do Infernape. Mas eu senti, assim, que foi muito mal aproveitado, sabe? Eu acho que ele poderia ter mostrado mais poder. A gente viu, sei lá, em Kalos... Hã? Ele apanhou bastante. Isso, a gente viu em Kalos, por exemplo, o Fletchinder evoluindo pra Talonflame, enfrentando o Moltres. Então, assim... Eu concordo, eu queria ter visto mais de todos eles, não só do Infernape, mas de todos eles. Eu acho que ele apareceu
Eles apareceram muito pouco, eles apareceram em um frame só. E... tipo, muitos não conversam, o Ash não apresentou ninguém pra ninguém. O Infernape concordo que tava bem nerfado, né? O peso da batalha aqui... tudo bem que, né, comparar com a batalha com a Liga Sinnoh é um pouco sacanagem também, porque o peso daquela batalha é diferente do que, né, um episódio solto igual agora. Uhum. Mas eu acho que realmente não teve o peso que poderia ter tido. Eu acho que foi bem mal aproveitado. O trailer vendeu bem. Essa é a grande verdade, né? O trailer vendeu muito bem, muita gente ficou muito empolgada. O Danilo, no dia que viu o trailer, mandou mensagem, falou: Lucas, o Infernape vai aparecer no anime. Eu falei: o quê? Não. E aí, no fim das contas, foi isso, né? Então, assim, acho que o trailer vendeu muito bem, a expectativa foi muito alta e o que eles entregaram foi muito abaixo do esperado. O próprio Crocodile lá, que é o seu Pokémon preferido lá, aparece e é isso, né? Ele tá lá. A gente teve algumas inconsistências, tipo, a gente não teve o Torkoal, a gente teve todos os Pokémon de fogo. Os de fogo ali, não teve o Torkoal, inclusive teve muita piada sobre isso, né? Então, assim, teve muitos Pokémon do Ash que nem aparece, uma coisa meio estranha. E aí, depois de tudo, quando acabou o episódio, eu falei, não, realmente o título do episódio já fala do que se trata. Rivais para o Gol, o caminho até 1000, ou seja, gente, o episódio se trata do Gol e não do Ash. Isso, sim, foi uma parte do episódio. Sim. Porque o foco ali era construir uma certa rivalidade entre o Gol e o Gary. Apenas isso. E apresentar o projeto. Exato. E deram um fanservice barato ali no meio. Eu não sei se essa aparição do Infernape foi à toa. Destacar que entre tantos Pokémon do Ash, o Infernape está ali treinando para ser mais forte, para se tornar mais forte. Ele aparece no banner também, né? Ele aparece num dos posters do anime. Eu não sei se isso foi aleatório, sabe? Se foi à toa. De novo, tem coisa que acontece que é aleatório, tem coisa que não acontece que não é aleatório. Não sei se, tipo, eventualmente, eu imagino assim, se o Paul reapareça, sabe? O Ash usar o Infernape pra enfrentar ele mais uma vez. Só uma coisa importante que eu esqueci de comentar. Você falou isso agora, eu lembrei do Paul. Aparecem vários flashbacks nesse episódio. Isso, né? Várias bem ceninhas. Legal. Então. Essa da batalha de Sinnoh, do Paul versus o Ash, é uma que aparece na hora que o Electivire agarra o braço do Infernape lá. E tem vários outros flashbacks. Isso é uma coisa que eu gostei. Isso é uma coisa que eu achei muito legal deles terem feito. Você falou isso agora, eu lembrei. O Gary ainda, inclusive, comenta, né, que viu o desempenho do Ash na Liga Sinnoh com o Infernape. Sim. Então, assim, não sei se essas coisas foram aleatórias demais, sabe? Porque se fosse uma coisa muito pontual, não tinha pra que eles fazerem esses flashbacks, entende? O que você acha, Vinícius? O Infernape tá treinando pra ser forte pra quê? Pra ficar mofando no laboratório? É isso que eu acho. É igual o Charizard, né? Tá treinando pra quê? Eu queria muito que o Ash chegasse lá e falasse, tá bom, você tá tentando lutar com todo tipo de Pokémon, você tá tentando lutar com todo Pokémon do tipo fogo? Beleza, então vamos sair aqui agora, vem comigo que a gente vai batalhar com todo Pokémon tipo fogo que a gente encontrar pela frente. E daí o Ash pegasse o Infernape e o Infernape passasse a ser do time fixo do Ash, entendeu? Tipo, fixo, entre aspas. Seria tão legal se fizessem isso, mas não fizeram. Isso é um sonho distante, Olha, deixa eu falar, posso profetizar alguma coisa legal de novo? Fica à vontade se acertar. Já que você quer treinar com os Pokémon de fogo, gente, põe o Charizard do Leon na final contra o Infernape do Ash e o Infernape num Dynamax ou num Gigantamax, sei lá, que a gente não sabe o que o remake ainda nos aguarda. Já promove os remakes já. Pensa, esses dois. Exatamente, pode ser isso mesmo. Já promove o remake já e bala. Nossa, agora eu fiquei até emocionado de pensar. Cara, eu acho que assim... Tem um remake esse ano. O Pikachu é tão lento no Gigantamax que eu não quero ver o Pikachu Gigantamax na final. Assim, tem um remake esse ano. A Cynthia é um grande chute de que vai aparecer entre os top 8. A Dawn vai aparecer agora nesses próximos episódios do anime. O Paul pode aparecer pra batalhar e ele tem que ser um treinador forte. E assim, tem algumas coisas que... Enfim, esse vai ser o ano de Sinnoh, né?
tanto por causa dos remakes quanto por conta do Legends de Arceus depois. Então, assim, esse tipo de situação no anime não dá pra descartar. Essa ideia que você deu, por exemplo, deles colocarem o Infernape no final contra o Charizard do Leon e darem uma forma Gigantamax pro Infernape, cara, eu não descarto. Tipo, acho difícil, mas eu não descarto, porque seria uma ótima forma de promover os remakes junto de um trailer dos remakes. Não, vai né? estar longe Enfim. ainda essa batalha com o Leon. Tá longe. Mas assim, pra justificar esse interesse do Infernape, sabe? De querer crescer, de se fortalecer e tudo mais. Contra os Pokémon de fogo. Sendo que a invencibilidade do Leon tá com o Charizard, que é do tipo fogo. Veremos. Profeta. Danilo Profeta. Vamos ver no próximo semestre, quando a gente for gravar a próxima vez, se tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente vai ter acertado. A gente já errou a parte do Grook, né? O nosso chute no outro podcast é que o Grook ia ficar com o Ash, a gente errou. Mas, enfim, vamos ver o que nos aguarda. Eu acho que isso foi... ainda vai ser fim do ano que vem, viu? Eu acho que a batalha do Ash contra o Leon vai acontecer. E não tem a ver com os remakes, mas né? ainda... Não, então, mas assim, a gente tem 3 anos, pelo menos, de jornadas. E normalmente o clímax, que vai ser a batalha do Ash com o Leon pra decidir se é forte ou não, isso só vai acontecer em outubro do ano que vem. Se jornadas for ter 4 anos, a gente tá falando de algo que vai acontecer em 2023. Então assim, eu tô profetizando uma coisa assim que não é nem pra esse semestre. Vai ser tipo Sim. o ano que vem, talvez. Ou mais a gente pra não vai frente. esquecer. Se você acertar, a gente vai falar Danilo God. Se você errar, a gente vai falar... Poderia ter sido Disney total. Disney. A gente vai falar Disney. Mas aí acho que já vai ter passado os remakes. Não, já vai vai ter, já vai ter. outra vibe. Não, vai ser outra história. Até lá vai ser outra história, vai ser outras profecias, enfim. Cara, a última... Não, vai ser assim, ó. Só no próximo remake, que vai ser o remake de Unova, e daí o Oshawott vai derrotar o Charizard do Leon. Ah, tá. Entendi. No dia que o Chaot fazer um negócio desse, pelo amor de Deus, mano, Pokémon, viu? A última mesmo agora, coisa que eu tinha notado aqui, era alguns episódios filler, né, que, igual eu comentei, a ideia nem era comentar um por um deles, mas então eu também acho que nem precisa, mas teve alguns que a gente já comentou, tipo do Psyduck, você comentou aqui da Flá Bebê lá, da Flor Branca, teve episódio do Grook do Eevee também que a gente comentou, os episódios do Morpeko, que também são muito bons. Mas enfim, tem alguns outros aqui que não valem a pena comentar, mas o fato é que eles estão acontecendo, alguns são bons, outros são ruins, mas acho que os principais aspectos de jornadas até o momento a gente já comentou, né? Eu não... Episódio do Pluslow e Minun, não gostei. Também não Pikachu gostei. Policial, não gostei. Eu acho que tem alguns Esse eu gostei. fillers, assim, muito fillers, muito vazios, sabe? Que tá ali... Olha, se a gente tá falando de uma série que quer fazer tanta coisa... Não sei se tem espaço pra esses episódios muito estranhos, assim. Não, esse do Pikachu aqui eu vou defender por conta de uma cena. A cena que o Pikachu é algemado. E aí ele arranca a algema e começa a brincar com a algema. Tipo, essa cena é muito engraçada. Tipo, ele vai lá, algema o Pikachu, tipo, arranca como se fosse nada, assim, começa a brincar. Tipo, enquanto ele tá lá defendendo, sabe? Brigando com o Ash. Tipo, não, esse é o... Eu acho essa cena muito boa. Só essa cena já me ganhou nesse episódio. Eu gostei dessa... Mas do Pose Domínio eu também não gostei. Eu gostei da cena de identificar qual era o culpado. Aí chamou, tipo... Chama os Pokémon elétricos que você tem. Aí eu acho que ele chamou o... Ai, como que o do Gol é? O fóssil, o Arctozolt? Ah, não vou lembrar o nome daquele... Ou é o Arctovish? Não, acho que é o Arctozolt. Aí... Arctozolt. Aí tem o Chinchou lá num baldinho ali. Isso aí foi engraçado mesmo. Não, mas do Pluslow e do Minun eu não gostei não, achei bem sem graça. Mas olha, vamos comentar sobre os futuros. Que eu quero fazer outra profecia aqui. Eu já falei o menino tá on fire hoje. E eu quero deixar mesmo registrado. A gente teve, olha, num dia uma entrevista falando que era interesse trazer antigos personagens de volta. Acho que no outro dia, 2 dias depois, a gente teve o anúncio da Dawn. Super bacana. Super legal a gente ter a Dawn de volta. A última vez que ela apareceu foi em Black and White, né? Que ela apareceu lá. Eu acho que na época não teve mudança no time dela. Não teve nenhuma mudança.
talvez a gente tenha aqui, não sei. Vamos torcer que sim, né? Porque eu sempre gosto de ver também o que aconteceu na equipe do Pokémon. Do personagem nesse tempo fora, igual a gente viu da Iris, né? Super legal. Mas pena que a gente não vai ver um Empoleon nunca, né? A gente continua com o Piplup. Mas olha, eu não sei, eu acho que esse plot que tá sendo construído também não tá sendo à toa. A gente tem a Chloe indo pra Sinnoh sozinha, e aí ela chega em Eterna, eu acho que é em Eterna que a prévia fala. Tá tendo um concurso Pokémon, e ela vai ver o concurso. E a gente tem uma cena da prévia que mostra a Dawn se apresentando, tipo, com uma roupa de apresentação. É estranho se a Dawn estivesse competindo por uma fita em Eterno, tipo, se ela já passou no grande festival, tudo. Não sei que sentido que faria isso. Eu acho que talvez seja uma exibição, sabe, dos concursos Pokémon. E ela encontra com a Chloe lá em Sinnoh, e depois o Ash com o Gol vem pra investigar os mistérios da cidade lá, que o pessoal não tá dormindo. Olha, eu espero muito que o papel da Dawn aqui seja despertar o interesse da Chloe pelos concursos. Eu acho que precisa disso pra Chloe fazer alguma coisa da vida. Eu acho que seria super bem-vindo. Aí a gente até conversou na live no dia que o Vinícius estava junto, tipo assim, tá, mas já que eles estão viajando, já que é uma jornada pelas diferentes regiões, como que isso poderia funcionar? Porque, bom, tem o grande festival de uma determinada região, né? Então, Johto, Kanto, enfim. Mas aí se a Chloe tá viajando pra todo canto, como que poderia acontecer? E aí a gente até comentou que a gente poderia ter uma... Da mesma forma que criaram um negócio do Projeto 1000 pro Gol e o Campeonato da Coroação Mundial pro Ash, poderiam construir uma espécie de campeonato mundial dos concursos Pokémon. Sabe? Um concurso mundial de concurso Pokémon, onde os coordenadores competiriam por fitas para definir o top coordenador do mundo. Porque aí com isso, a gente teria o pretexto para trazer todos os coordenadores de volta. Dawn, Mei, Nando, a Zoe, todo esse pessoal competindo por fitas e a Chloe, tipo, investindo nisso. É claro que ela, perto dos outros, é meio... Talvez em classes, assim, separar em classes. Mas eu acho que traria um charme pro anime, sabe? Explorar essa parte dos concursos de novo. Não sei o que vocês acham. E daria um propósito narrativo pra Dawn aparecer no anime, né? Ela teria um porquê de aparecer ali e ela seria importante pra história de uma nova personagem, né? Não seria só, tipo, igual a Iris apareceu, beleza, tchau. Que também, nada contra, mas no caso da Dawn aqui, teria um propósito narrativo. Nossa, eu acho que seria tão legal ter isso. Mas eu acho que eu também tô viajando acho que até demais. Pelo plot do episódio... Acho que não. Acho que até pelo plot do episódio não é tão impossível de acontecer isso, não. Ela ir sozinha pra Sinnoh, a Dawn aparecer, falar de... Enfim, torneio Pokémon, essas coisas. Não acho tão difícil de acontecer, não. Eu acho que seria interessante também se fizessem alguma conexão, novamente, com os remakes. Isso. Acho que daí, tipo... tipo, tudo pra promover os remakes. Eu acho que seria legal se tivesse isso e nos remakes tivesse alguma coisa do gênero também. Alguma coisa pra linkar o anime com os jogos. Sim. Esse é o ano de Sinnoh, Vinícius. É o ano de Sinnoh, cara. Você sabe, porque quando a gente teve os remakes de Rubi e Safira, eles reformularam os concursos. Tipo, deram um novo nome. Eu acho que é Super não sei o que, Super Spectacular Contest, uma coisa assim. Deram um novo nome, um novo charme, inventaram coisas... Tipo, o que a gente vai ter no remake dos concursos Pokémon? A mesma coisa? Ou não, a gente vai ter uma coisa diferente que poderia se aplicar no anime? Sei lá, a gente poderia ter, uma coisa totalmente... A Lizzie, Ai, como chama a personagem que foi implementada nos remakes? Lízia... Não lembro, que criaram esse personagem comigo, pra ela. Comigo. Ela não apareceu no anime, né? Foi o personagem criado pro jogo, para os concursos de Omega Ruby Alpha Safira. Acho que é Lízia, alguma coisa Aquela assim. que tem a Altaria? Isso. Eu não lembro o nome Imagina dela. ela como uma mestre de cerimônia desses concursos mundial, entendeu? Tipo assim, cada momento tá aparecendo concurso. Por que eu pensei nisso? Porque a gente teve a Copa Wallace em Sinnoh, promovido pelo Wallace.
E aquela Copa Wallace, a fita dela podia valer pra qualquer região. Tanto que a May vai lá pra tentar a fita também. E é o momento que a May reaparece. Então assim, pensou se a gente tivesse talvez o Wallace por trás disso, entendeu? Tentando promover? Porque a gente viu pelo menos em Hoenn e ensinou que os concursos Pokémon podem ser tão importantes para um coordenador, assim como as batalhas são pro treinador, entendeu? Então ter um evento desse a nível mundial faria total sentido. Sim. Faz mesmo. E é por que eu tô falando, Então, você tá falou, mas acho que é difícil de acontecer. Eu acho que não é não, cara. Acho que tem bastante sentido. Tomara. Danilo Tomara que adora alguém falar sobre os animes, né, Danilo? Ah, eu gosto muito. Eu gosto de acompanhar o anime, eu gosto de falar do anime. Eu sempre desejo o melhor pro anime, apesar de nem sempre receber Profetizar. isso. Mas é isso, né? É isso, cara. Ficou bem grande esse podcast também. Normalmente os podcasts sobre anime ficam grandes mesmo, né? Porque a gente acumula muito episódio e começa a teorizar e tudo mais. Então é normal que esses podcasts ficam um pouco maiores mesmo. Olha, eu acho que agora em julho a gente teve esse episódio especial de 1 hora aí só pra fazer uma recapitulação. E agora a gente volta na semana que vem, na outra semana, com Falinks também, né? Fazendo mais estreias de Pokémon de Galar, Falinks e o Eskew. E, bom, eu acho que a gente vai ter uma nova prévia nesse episódio. Ainda não tá confirmado, mas a gente tá tendo uma prévia por semestre. E aí, com certeza, a gente vai ter também alguns pontos, assim, do que deve acontecer nesse segundo semestre. Mas estaremos aqui em dezembro ou janeiro do ano que vem, comentando também tudo o que aconteceu, se a gente acertou muito, se a gente errou muito, e quais são as nossas próximas expectativas, né, pra essa jornada. Eu espero que vocês... É isso que eu ia falar. A próxima vez que a gente for gravar sobre o anime, a gente já vai estar provavelmente com os remakes em mãos. Então... Sim, várias verdade. coisas que a gente tá profetizando aqui, pode ser que a gente já tenha descoberto. É, tanto que a Dawn vai aparecer agora, tipo, julho. Exato. Já, né? Até Exato. Dezembro é mais 25... Olha, se você prestar atenção no que aconteceu, né? Só esses 25 episódios que a gente tem aqui, 30, é muita coisa. É, praticamente meio ano, né? O ano tem 54 semanas, a gente tá falando aqui de mais ou menos uns 25 episódios, não sei ao certo Sim. quanto que é. É, mas eu tô É falando mais ou menos assim, isso, é meio ano. só de você olhar aqui pros títulos e ver tudo que aconteceu de importante... Ah, sim. Tem muitos acontecimentos importantes em pouco tempo. O que a gente nunca teve isso antes em Pokémon, né? As séries, elas Sim. tinham, tipo, um longo tempo pra desenvolver. Aqui as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida. Por isso Então que eu fui a gente... anotando enquanto eu fui assistindo. É, então a gente ainda vai ter muito mais coisas. Eu acho assim, uma coisa é eu assistir tipo, um episódio por semana. E aí você vai tendo essa coisa assim, ao longo do tempo. É diferente da experiência, por exemplo, igual você faz, de maratonar. Porque aí você vê as coisas acontecendo, tipo assim, episódio atrás de episódio, você tá vendo isso tudo uma vez. Eu acho que é uma imersão diferente, assim. Sim, sim. Eu vejo o negócio e falo, nossa, mas aconteceu há tanto tempo. Pô, até esquece. e, tipo, você vê assim numa vez, você consegue ver a continuidade, assim, maior entre um episódio e outro. Bom, Sim, mas pra mim o saldo é positivo. Pra mim o saldo é positivo, sim. Embora tenha problemas, e pra tá me você, fazendo rir Vinícius? bastante. Tá fazendo rir bastante. Ah, eu acho que é interessante tá acontecendo bastante coisa assim no anime, mas o que me incomoda é aquele negócio que eu falei que são vários... Acontece bastante coisa, mas são várias coisas meio que jogadas pra mim que acontecem, sabe? Sim, Eu acho que isso me incomoda um pouquinho. total. Acho que se fosse uma coisa que fosse construída através dos episódios, porque é uma coisa semanal e, por exemplo, os episódios que são esses fillers aí, é uma semana perdida. Sim. Basicamente, é um episódio na semana que você, tipo, falou, meu Deus do céu, eu fiquei esperando pra assistir isso, sabe? Então, isso me incomoda um pouquinho. De acontecerem as coisas em um único episódio. Eu acho que seria interessante se tivesse uma continuidade maior, entendeu? Isso esse é o meu problema com esse formato do anime agora. Bom, Então é isso aí. É isso, gente. Olha, quase 2 horas de podcast.
Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido de acompanhar essa nossa conversa. A gente revisitou assim, os principais pontos, recapitulou o que está acontecendo, falou o que a gente gostou, o que a gente não gostou, quais nossas expectativas. Apresentamos algumas ideias assim que a gente gostaria que acontecesse. Vamos ver o que Jornadas está preparando pra gente, né? Bom, alguns lembretes finais, então, antes da gente encerrar. Você pode acessar o nosso site, pokeblastnews.net. Temos notícias e matérias diárias, tudo o que está acontecendo no mundo Pokémon você acompanha por lá. Você também pode acompanhar a PBN nas redes sociais, todas que você imaginar. Facebook, Twitter, Não, Instagram. inclusive, Danilo, eu tava até olhando aqui essa parte das redes sociais, tava olhando uma imagem aqui. Olha isso, hein? Vamos lá. Instagram, Twitter, TikTok, página no Facebook, grupo do Facebook, canal no YouTube, Spotify e Kawaii. São 8 redes sociais. Então, assim, procura Pokémon Blast News em qualquer lugar aí que você vai achar, cara. A gente falou isso na live, né, Vinícius? Sábado. Assim, meu Deus. É na live junina. A nossa live julina. É em todo lugar. É muita coisa. A gente dá conta, hein? Não, é muita coisa mesmo. É muita coisa. Tudo isso porque a gente gosta muito de Pokémon. E a gente gosta de estar em contato com todo mundo aqui da comunidade que nos acompanha, né? Bom, então assim, é só procurar a PBN que você vai encontrar. E não se esqueça também, assim, nosso último podcast foi sobre Pokémon Unite. Desde aquele dia, a gente teve um monte de matérias de Pokémon Unite no site já publicadas, escritas pelo Lucas. Então, se você tá ansioso, tá esperando o lançamento do jogo, quer saber mais, entra lá que a gente tá com uma sessão só de Pokémon Unite. Tem um monte de coisa legal, hein? Não vai perder. Todo dia sai uma matéria de Pokémon Unite, todos os dias. Essa semana a gente mudou oficialmente as artes da PBN em todas as redes sociais em homenagem... Homenagem não, vai comemoração a Pokémon Unite. Então, esse mês o jogo sai, teremos muitas novidades. Estamos preparando muita coisa aqui sobre o jogo, coisas que nós não comentamos ainda. E, enfim, esperamos fazer uma cobertura completa sobre Pokémon Unite. Não se esqueçam de assinar o abaixo assinado que a gente comentou no início do podcast. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê daqui 2 semanas. E, claro, eu sempre esqueço do Pix. Eu tinha falado do Pix no começo, não no fim. Gente, tudo que a gente faz, assim, é sem fins lucrativos mesmo. A gente faz porque a gente gosta, não é pra ganhar nada em cima disso. Mas a gente tem nosso Pix porque a gente tem alguns custos, algumas ações que a gente faz. Então, se você quer colaborar com o nosso trabalho, quer contribuir, a gente tem o nosso Pix, que a gente tá aí pra doação de qualquer valor, que é o nosso e-mail, pblastnews@gmail.com, pblastnews@gmail.com. Essa é a nossa chave. Você pode fazer a doação no valor que você quiser, ok? E não se esqueça também que o nosso podcast está em diversos agregadores, que o Lucas vai falar para vocês. A gente está disponível no Spotify, no Anchor, no Overcast, no iTunes, no Google Podcasts. E também a gente sempre disponibiliza lá no YouTube, né? Que muita gente acaba acompanhando por lá. Inclusive, fiquem ligados no YouTube que tá saindo vários... Qual é o nome? Shorts? Isso. É Shorts, né? Vários Shorts de Pokémon TCG lá, nos pacotinhos e tudo mais. Então fiquem ligados no canal do YouTube por conta disso também. Mas, se quiserem estar o PBNcast, qualquer agregador de podcast, vocês com certeza vão encontrar. Sim. Bom, gente, vocês querem falar um tchau pro pessoal? Eu só queria agradecer e comemorar o lançamento de Pokémon Unite só. Agradecer e comemorar o lançamento de Pokémon Unite. Eu só quero agradecer o pessoal. Semana que vem, daqui 15 dias nós estamos aí de novo comentando. Inclusive 15 dias, o próximo podcast pode ser que nós já tenhamos Pokémon Unite em mãos, hein? Pode ser que, eu acho que não, mas pode ser que. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que o nosso próximo podcast vai acabar sendo sobre o lançamento do Unite, hein? Então, eu não sei. O próximo podcast, esse aqui vai ser... É que eu tô... Talvez sim, viu? Porque eu tô pensando no dia 6, que é o dia que a gente tá gravando, mas vai sair no dia 10. Então, 24... dia 24 vai sair o próximo, né? Então, pode ser que saia. Meu chute é a última semana de julho. Eu já falei disso no último podcast. Mas 24 de julho, que é um sábado, tem chances, viu? Eu não vou descartar que talvez o próximo podcast já seja sobre o lançamento. Então a gente teria gravado ali no dia 20, 21. A gente espera um pouquinho. Provavelmente exato. A gente vem aqui falar,
Olha, hoje teve até o anúncio, hoje, né, 6 de julho que a gente tá gravando, teve um anúncio do novo modelo do Nintendo Switch, só que a gente achou que não tinha muito o que falar, né? Então, assim, não vai impactar em nada, assim, a nossa conversa e nem os jogos de Pokémon por enquanto. A única coisa que vai vender muito. É isso então, gente. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo episódio. Tchau, gente, até mais.